Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. A Última Casa da Rua Needles. Escrito por Catriona Worth. Capítulo 1. Ted Bannerman, BC. Hoje é o aniversário da menina do picolé. Tudo aconteceu perto do lago, há 11 anos. Ela estava lá e, de repente, sumiu. Este já é um dia ruim, e então descubro que é um assassino à solta. Olivia deita-se com todo o seu peso em cima do meu estômago, emitindo ruídos agudos. Se existe algo melhor do que um gato na cama, não sei o que é, brinco com ela, porque, quando Lauren chegar mais tarde, Olivia vai desaparecer. Minha filha e minha gata não ficam juntas no mesmo lugar. Já acordei. Digo, é a sua vez de fazer o café da manhã. A gata olha para mim com seus olhos esverdeados antes de sair do quarto. Encontra um ponto de sol no chão, deita-se em cima dele e pisca para mim. Gatos não entendem piadas. Pego o jornal na porta da frente. Gosto deste lugar por ter muitos pássaros raros. Podemos mandar uma carta para o jornal se virmos uma ave em especial, como um pica-pau ou um ferreirinha. Mesmo nesta época do ano, o ar é bastante abafado. A rua fica ainda mais silenciosa do que o normal. Muda, como se ela se lembrasse de algo. Quando leio a primeira página do jornal, sinto náuseas. Lá está ela. Esqueci que dia era hoje. Não sou muito bom com datas. Eles sempre usam a mesma foto. Os olhos grandes debaixo da sombra da aba do chapéu, os dedos apertados em torno do graveto, como se alguém fosse arrancá-lo. O cabelo está úmido e brilhante, colado à cabeça, cortado bem curto. Ela estava molhada, mas ninguém a envolveu com uma toalha felpuda para secá-la. Não gosto disso. Ela pode se resfriar. Eles não publicam a outra foto, a minha. E se meteram em uma grande encrenca por causa disso. Embora não seja tão grande, sequer em minha opinião. A menina tinha 6 anos de idade. Todos ficaram consternados. Houve um tumulto aqui por causa disso, especialmente por causa do lago, mas tudo aconteceu muito depressa. A polícia fez uma busca em todas as casas onde houvesse suspeitos que pudessem ferir uma criança. Não pude ficar dentro de casa enquanto faziam a busca, então esperei sentado na escada. Era verão, o tempo estava claro e quente. Minha pele ficou queimando ao sol até o fim da tarde. Ouvi quando puxaram aquele tapete azul horrível da sala, arrancaram as tábuas do assoalho e abriram um buraco na parede no fundo do meu armário, por pensar que fosse oco. Os cães farejaram todo o meu quintal, meu quarto, todos os cantos da casa. Eu sabia que tipo de cães eram aqueles. O olhar deles refletia a morte. Chegou um homem magro trazendo uma câmera e tirou fotos enquanto eu estava ali. Não tentei impedi-lo. Sem fotos, não há história, ele me disse ao sair. Não sabia o que isso queria dizer, mas ele me cumprimentou de modo efusivo, e acenei de volta. O que foi, Sr. Bannerman? A detetive parecia um gambá, tamanhas eram suas olheiras, pois tinha um ar muito cansado. Nada. Eu estava tremendo. Fique quieto, pequeno Ted. Meus dentes tiritavam, como se eu estivesse com frio, mas estava morrendo de calor. Você gritou meu nome. E disse verde, eu acho. Devo ter pensado na história que inventei quando era criança, sobre os meninos perdidos que se tornavam verdes no lago. Ela se virou para mim. Eu conhecia aquele olhar. Sempre me olham desse jeito. Escorei-me no tronco do pequeno carvalho no jardim em frente de casa. A árvore me emprestava sua força. Havia algo a dizer? Se havia, ficou pairando acima da minha cabeça. Senhor Bannerman, o senhor possui apenas esta residência? Não tem nenhuma outra propriedade na região? Nenhum chalé, algo do gênero? Ela secou o suor que porejava do seu lábio superior. A preocupação a oprimia, como uma bigorna sobre suas costas. Não, respondi. Não, não, não. Ela não entenderia minha casa de fim de semana. Enfim, a polícia foi embora. Precisaram ir, porque eu tinha passado a tarde toda na lanchonete, e todos sabiam disso. O vídeo de segurança era uma prova. Eu costumava ficar ali sentado, do lado de fora, junto às portas de correr. Quando eles saíram em debandada, soprando o vento gelado do ar-condicionado, eu pedi um doce. Quando tinham, eles me davam e, às vezes, até compravam um para mim. Mamãe sentiria vergonha se soubesse disso, mas eu gostava muito de doce. Nunca me aproximei do lago, nem da menina do picolé. Quando eles, enfim, terminaram, e me deixaram entrar de novo em casa, senti o cheiro deles no ar. Vestígios de água de colônia, suor, borracha e produtos químicos. Eu fiquei chateado por terem vasculhado meus preciosos guardados, como a foto dos meus pais.
A fotografia estava desbotada, os contornos já tinham quase sumido. Iam me abandonando à medida que embranqueciam. Havia ali também a caixinha de música quebrada em cima da lareira. Mamãe a trouxe de sua antiga casa. A caixinha não tocava mais. Eu a quebrei no mesmo dia que as bonecas russas, quando houve aquela coisa do rato. A pequena bailarina se partiu na base, e ficou pendurada como morta. Talvez eu tenha me sentido pior por causa dela. Chamo-a de Heloísa. Não sei por quê. Ela se parece com uma Heloísa. Ouvi a bela voz de minha mãe em meu ouvido. Fique com tudo que é meu, Theodore. Fique, fique, fique. Aquelas pessoas tinham fuçado as minhas coisas e a casa não parecia mais ser minha. Fechei os olhos e respirei fundo para conseguir me acalmar. Quando abri os olhos de novo, a boneca russa sorriu para mim. Ao lado, estava a caixinha de música. Heloísa, a bailarina, continuava orgulhosa e impertigada, os braços perfeitos acima da cabeça. Mamãe e papai sorriam para mim da fotografia. Meu lindo tapete laranja parecia pílulas macias sob os meus pés. Senti-me imediatamente melhor. Tudo estava bem. Eu estava em casa. Olivia encostou a cabeça na palma da minha mão. Eu ri e peguei-a no colo. Isso me fez sentir ainda melhor. Mas lá em cima, no sótão, os meninos verdes começaram a se agitar. No dia seguinte, eu estava na primeira página do jornal. A manchete dizia, C. E ali estava eu, na frente de casa. Também fizeram buscas em outras casas, mas a notícia fazia parecer que apenas a minha fora vasculhada, e creio que foram espertos o suficiente para cobrir seus rostos. Sem fotos, não há história. Colocaram uma foto minha ao lado da imagem da menina do picolé, o que por si só já era uma longa história. A foto não mostrava o nome da rua, mas devem tê-la reconhecido, eu acho. Arremessaram pedras e tijolos nas janelas. Muitas. Assim que eu trocava o vidro, atiravam mais pedras. Achei que eu fosse enlouquecer. Atiraram tantas pedras, que desisti e preguei tábuas de madeira nas janelas. Isso fez com que deixassem de atirá-las. Não tem graça atirar pedras e não quebrar nada. Deixei de sair de dia. Foi uma época terrível. Coloco a menina do picolé, ou seja, o jornal com a foto dela, no armário debaixo da escada. Abaixo-me para colocá-lo sob a pilha. É quando vejo, na prateleira, semi-escondido pela torre de jornais, o gravador de fita cassete. Reconheço-o de imediato. É da mamãe. Pego-o da prateleira. Tocá-lo é estranho, como se alguém sussurrasse ao meu lado, em um tom um pouco mais baixo do que seria audível para mim. Há uma fita usada no gravador. A metade de um dos lados está gravada. É antiga, com uma etiqueta de listras pretas e amarelas. Tem algo escrito com a letra apagada da minha mãe. Anotações. Não escuto a fita. Sei o que está gravado ali. Mamãe sempre gravava suas observações. Sua voz tinha um som anasalado, um sotaque do qual ela nunca conseguiu se livrar. Dava para ouvir o barulho do mar na voz dela. Mamãe nasceu muito longe, debaixo de uma estrela negra. Penso, deixe isso aí. Esqueça que o achou. Comi um picles e agora me sinto bem melhor. Afinal, isso já aconteceu há muito tempo. Está amanhecendo e fará um dia esplêndido. Os pássaros logo chegarão. A cada manhã, eles saem da floresta e vêm até meu quintal. Mariquitas, estrelinhas, azulões, cruzabicos, pardais, melros, pombos. Fica cheio de pássaros e é lindo. Adoro ficar observando. Fiz um furo do tamanho exato e no lugar certo na madeira, assim consigo ver todo o quintal. Certifico-me de que todos os comedouros estejam cheios e as vasilhas, com água. Os pássaros sofrem muito com esse calor. Estou pronto para espiar lá fora, como faço todos os dias, quando meu estômago fica embrulhado. Às vezes, minhas tripas sabem antes da minha mente. Há algo errado. A manhã está muito silenciosa. Digo para mim mesmo para não ficar desconfiado. Respiro fundo e olho pelo buraco. Vejo primeiro um bem-te-vi. Ele está caído na grama. Suas penas reluzem como se estivessem besuntadas de óleo. Ele se contorce. Uma das asas se estende, querendo voar. Os pássaros parecem estranhos quando estão no chão. Não foram feitos para ficar na terra por muito tempo. Minhas mãos tremem enquanto destravo as 3 trancas da porta dos fundos. Tunk, tunk, tunk. Mesmo assim, demoro um pouco mais para fechá-la atrás de mim. Os pássaros estão caídos em todo o quintal, espalhados na grama seca. Eles se contorcem, indefesos, como se estivessem envoltos em papel pardo. Muitos estão mortos, talvez uns 20. Outros, não. Conto 7 que ainda estão vivos. Eles arfam, as línguas estreitas e negras rijas de dor. Minha mente corre, por toda parte, como formigas. Levo alguns segundos para entender o que estou vendo. Durante a noite, alguém colocou cola em cada comedouro, amarrou-os em volta das gaiolas, junto às bolas penduradas por um fio. Quando os pássaros vieram comer pela manhã, as patas e bicos ficaram presos com a cola. Tudo que consigo pensar é, assassino, assassino, assassino. Quem faria isso com os pássaros? Então, penso, preciso limpar tudo. Não posso deixar que Lauren veja isto. Aquela gata de rua malhada se agacha na era perto da cerca de arame, com olhos cor de âmbar, atentos. Vá embora! Grito. Atiro a primeira coisa que tenho à mão, uma lata de cerveja vazia. A lata voa longe e atinge o mourão da cerca com um estardalhaço. Ela se afasta devagar, mancando como se fizesse isso de propósito. Recolho os pássaros ainda vivos. Eles se unem nas minhas mãos, formando uma massa trêmula. Parecem um monstro que vejo em meus pesadelos, com patas e olhos em todos os lados, os bicos sorvendo ar. Quando tento separá-los, as penas se descolam da pele. Os pássaros não fazem nenhum ruído.
Talvez essa seja a pior parte. Pássaros não são como pessoas. A dor os emudece. Levo-os para dentro e tento de tudo para dissolver a cola. Mas bastam algumas tentativas ao passar o solvente para perceber que estou piorando as coisas. As aves cerram os olhos e começam a ofegar com a fumaça. Não sei mais o que devo fazer. Esse tipo de cola é permanente. Os pássaros não conseguem viver assim, mas ainda não estão mortos. Penso em afogá-los e depois esmigalhar as cabeças com um martelo. A cada ideia, sinto-me ainda mais estranho. Penso em ligar o laptop. Talvez encontre alguma ideia melhor na internet. Mas não sei onde deixar os pássaros enquanto isso. Eles grudam em tudo que tocam. Lembro-me, então, de algo que vi na televisão. Vale a pena tentar, e tenho vinagre. Apenas com uma das mãos, corto um pedaço da borracha da mangueira. Pego uma vasilha de plástico grande, fermento e o vinagre branco que tem embaixo da pia. Coloco os pássaros com cuidado dentro da vasilha, fecho a tampa e coloco o pedaço da mangueira pelo buraco que abri. Misturo o fermento e o vinagre em um saquinho e prendo a mangueira com um elástico. Criei agora uma câmara de gás. O ar dentro da vasilha começa a mudar, e o movimento das asas diminui. Observo com atenção, porque a morte merece uma testemunha. Até os pássaros merecem isso. Não demora muito. Eles já haviam desistido devido ao calor e o medo. O pombo é o último a morrer. Seu peito inchado se move cada vez mais lentamente. De repente, para. O assassino me transformou em um assassino também. Coloco os corpos na lixeira do quintal. Corpos retorcidos, ainda cálidos, suaves ao toque. O barulho de um cortador de grama começa a soar ao longe na rua. O cheiro de grama recém-cortada impregna o ar. As pessoas estão acordando. Você está bem, Ted? É o homem de cabelo cor de laranja. Ele leva seu cachorrão para passear pela floresta todo dia. Eu respondo, sim, tudo bem. O homem olha meus pés. Descubro que estou descalço. Meus pés são brancos e peludos. Limpo um pé no outro, mas não me sinto melhor. O cachorro arfa e rosna para mim. Em geral, os animais de estimação são melhores do que seus donos. Sinto-me mal por todos os cães, gatos, coelhos e ratos. São obrigados a viver com as pessoas, pior, são obrigados a amá-las. Quanto a Olivia, ela não é um animal de estimação. É muito mais do que isso. Espero que todos se sintam assim em relação a seus gatos. Quando penso em um assassino rondando minha casa no frio da noite, colocando armadilhas no meu quintal, talvez até espiando dentro de casa, observando a mim, Lauren e Olivia com seus olhos de besouro morto, meu coração estremece. Dou meia volta. A dona do chihuahua está perto de mim e coloca a mão no meu ombro. Isso não é usual. Em geral, as pessoas não gostam de me tocar. O cão debaixo do seu braço está tremendo e olhando fixo para mim. Estou na frente da casa da dona do chihuahua, que é amarela com bordas verdes. Sinto que esqueci alguma coisa, ou que estou a ponto de descobrir o que é. Preste atenção, digo a mim mesmo. Não haja de modo estranho. As pessoas percebem quando alguém é esquisito. E elas não se esquecem. Coitado do seu pé, diz a mulher. Por que está descalço? Reconheço esse tom. Mulheres mignon gostam de tomar conta de homens grandes. Isso é um mistério para mim. Precisa se cuidar, Ted, ela diz. Sua mãe morreria de preocupação com você. Vejo que meus pés estão sangrando. Uma mancha vermelha tinge o concreto. Devo ter pisado em alguma coisa. Estou atrás daquela gata malhada, respondo. Quer dizer, eu estava atrás dela. Não quero que ela pegue os pássaros no quintal. Nem sempre formulo as frases corretamente. Sempre parece que as coisas estão acontecendo agora e, às vezes, me esqueço que, na verdade, já aconteceram. Essa gata é uma vergonha. Ela responde, mostrando-se interessada. Eu despertei algum sentimento nela. Ou essa coisa é uma peste. A prefeitura deveria se livrar desses gatos de rua como eliminam as outras pestes. Concordo, respondi. Com toda a certeza. Não memorizo nomes, mas tenho meu modo de avaliar e de me lembrar das pessoas. O primeiro é, seriam gentis com minha gata? Nunca deixaria esta mulher chegar perto de Olivia. Obrigado, mesmo assim, respondi. Já estou me sentindo melhor. Com certeza, ela disse. Venha tomar um chá gelado comigo amanhã. Vou assar alguns biscoitos. Amanhã eu não posso. Bem, venha quando puder. Somos vizinhos. Temos que cuidar uns dos outros. É isso que sempre digo, respondo de modo educado. Você tem um sorriso lindo, sabia, Ted? Deveria sorrir mais. Aceno, sorrio e me afasto, mancando, fingindo uma dor que não estou sentindo, arrastando o pé ferido, até ela dobrar a esquina. A dona do chihuahua não percebeu que eu já tinha ido embora, o que é bom. Perdi tempo, mas não muito, eu acho. Sinto a calçada ainda morna sob os pés, porém não tão quente. O cortador de grama ainda zumba em algum lugar do quarteirão. O cheiro forte de grama cortada deixa um rastro verde no ar. Talvez, mais alguns minutos. Mas não deveria ter acontecido na rua. E eu deveria ter calçado os sapatos antes de sair de casa. Isso foi um erro. Limpo o corte do meu pé com um desinfetante de uma garrafa plástica verde. Acho que é um produto para limpar pisos e bancadas, e não para a pele. O pé parece que ficou muito pior depois. A pele está vermelha, em carne viva. Acho que doeria muito, se eu pudesse senti-lo. Mas, pelo menos, agora o corte está limpo. Enfaixo o pé com gaze. Tenho muita gaze e bandagens guardadas. Acidentes acontecem em nossa casa. Minhas mãos ainda estão pegajosas, como se ainda restasse algo grudado nelas, como cola ou morte. Lembro-me de ter lido algo sobre pássaros terem piolhos. Ou talvez sejam os peixes.
Limpo as mãos com o produto para piso também. Estou tremendo. Tomo o comprimido que deveria ter tomado há algumas horas. Há 11 anos, no dia de hoje, a menina do picolé desapareceu. Nesta manhã, alguém matou meus pássaros. Talvez esses fatos não tenham relação entre eles. O mundo está cheio de coisas que não fazem sentido, mas talvez estejam relacionados. Como o assassino sabia que os pássaros vinham se alimentar no meu quintal pela manhã? Ele conhece o bairro? Esses pensamentos me fazem sentir mal. Faço uma lista. Escrevo na primeira linha: o assassino. Não é uma lista muito longa. O homem de cabelo cor de laranja, dona do chihuahua, um estranho mordo à ponta do lápis. O problema é que não conheço os vizinhos assim tão bem. Mamãe conhecia. Era uma coisa dela, de encantar as pessoas. Mas elas se desviam do caminho quando estou me aproximando. Já vi gente dar meia volta e fugir. Portanto, o assassino poderia estar lá fora, a poucas casas de distância, comendo pizza, ou fazendo qualquer outra coisa, rindo de mim. Acrescento à lista: o homem lontra, sua esposa ou filhos homens que moram na casa azul senhora que cheira pão doce. Estas são praticamente todas as pessoas que moram nesta rua. Não creio que nenhuma delas seja o assassino. Algumas, como a família Lontra, viajaram de férias. Nossa rua tem um nome estranho. Às vezes, as pessoas param e tiram foto da placa amassada com o nome da rua. Depois, vão embora, porque não há nada além da floresta que fica um pouco mais à frente. Lentamente, acrescento outro nome à lista: Ted Bannerman. Nunca se sabe. Abro o armário onde estão guardados meus materiais de pintura e escondo a lista com cuidado debaixo de uma velha caixa de giz que Lauren nunca usa. Avalio as pessoas de duas formas: como tratam os animais e o que gostam de comer. Se a comida preferida for algum tipo de salada, elas são ruins. Mas, se for qualquer coisa que tiver queijo, provavelmente são boas. Ainda não são nem 10 horas da manhã. Sei pela incidência do sol através dos orifícios nas tábuas, formando círculos de luz no chão, e o dia já começou ruim. Então, decido almoçar mais cedo. Este é meu almoço favorito, o melhor do mundo. Ok, eu deveria gravar isso. Por quê? Fiquei pensando, por que não usar o gravador para registrar minhas receitas? Mamãe não gostaria, eu sei. Sinto aquele calor na nuca que me diz que estou prestes a ser o que ela costumava chamar de aborrecimento. Abro um novo pacote de fitas cassete. Exala um cheiro bom. Ponho uma fita no gravador. Sempre quis brincar com ele quando era pequeno. O gravador tem um grande botão vermelho que parece uma tecla de piano, que faz um barulho quando aperto. Só que não sei o que fazer com a fita antiga da minha mãe, e isso me chateia. Não posso jogá-la fora nem destruir, isso nem pensar, mas não quero guardá-la com minhas fitas novas. Então, coloco-a de volta no armário debaixo da escada, sob a pilha de jornais, sob a menina do picolé. Ok, está pronto. Receita de sanduíche de queijo e mel, de Ted Bannerman. Aqueça o óleo em uma frigideira até sair fumaça. Passe manteiga nos dois lados de 2 fatias de pão. Pegue um pouco de cheddar, prefiro fatiado, mas pode usar como preferir. O almoço é seu. Espalhe um pouco de mel em um dos lados das fatias de pão. Coloque o cheddar em cima do mel. Adicione uma banana cortada em fatias sobre o cheddar. Agora, com a outra fatia, feche o sanduíche e frite até dourar de ambos os lados. Quando estiver pronto, acrescente sal, pimenta e chile. Corte-o ao meio. Observe o queijo e o mel derretendo para fora. Quase dá pena de comer. Ah, quase. Minha voz ficou horrível. Como se uma criança esquisita tivesse engolido um sapo. Bem, vou gravar as receitas, mas, com certeza, não vou ouvir de novo, a menos que precise. Gravar coisas foi ideia do homem besouro. Ele me disse para fazer um diário dos meus sentimentos. Essas palavras me alarmaram. Ele fazia isso parecer tão simples. Fale sobre o que acontece e como isso afeta você. Bem, isso nem pensar. Mas é bom gravar as receitas, caso um dia eu desapareça e não haja mais ninguém que saiba as receitas. Vou gravar o sanduíche de morango com vinagre amanhã. Mamãe tinha certas opiniões sobre comida, mas adoro essas coisas. Cheguei a pensar até me tornar um chefe e ser dono de um restaurante. Quem sabe? Teds, imagine. Ou escrever livros de receitas. Não posso fazer nada disso por causa de Lauren e Olivia. Não posso deixá-las sozinhas. Seria bom poder conversar sobre isso com alguém. Não com o homem besouro, é claro. É muito importante não revelar ao homem besouro quem eu sou. Gostaria de compartilhar minhas receitas com um amigo, mas não tenho nenhum amigo. Sento no sofá com meu sanduíche e assisto ao Monster Trucks. Eles são ótimos. São barulhentos, passam por cima de tudo e atravessam qualquer coisa. Nada consegue detê-los. Queijo e caminhões. Eu deveria me sentir feliz. Mas minha mente está cheia de penas e bicos. O que aconteceria se eu ficasse preso em uma armadilha de cola? O que aconteceria se eu simplesmente desaparecesse? Não há ninguém para testemunhar isso. Sinto um leve toque do lado. Olivia pressiona sua cabeça contra minha mão e depois salta no meu colo com suas pequenas patas aveludadas. Ela se vira e revira, até se deitar sobre meus joelhos. Ela sente quando estou chateado. Seu ronronar faz tremer o sofá. Venha, gatinha, digo a ela. Hora de ir para o seu caixote. Lauren está chegando. Olivia fecha os olhos e relaxa. Ela quase escorrega entre minhas mãos enquanto a carrego, ronronando, até a cozinha. Levanto a tampa do velho freezer quebrado. Deveria ter me livrado dele há anos, mas Olivia adora este lugar, sabe-se lá Deus por quê. Como sempre, certifico-me de que está desligado, mesmo que não o use há muito tempo. Abri mais buracos na tampa na semana passada, preocupo-me com a entrada de ar.
Matar os seres é difícil com certeza, mas mantê-los vivos e em segurança é muito mais. Ah, e eu não sei disso. Lauren e eu estamos brincando de seu jogo favorito. Há um monte de regras que envolvem andar na bicicleta cor-de-rosa pela casa a toda velocidade, gritando o nome das capitais de cada país. Lauren toca a campainha 2 vezes quando acerto, e 4 quando erro a resposta. É uma brincadeira barulhenta, porém educativa, então não me importo. Quando batem a porta, seguro a campainha. Silêncio, enquanto atendo a porta, digo. Silêncio mesmo. Não faça nenhum barulho. Lauren balança a cabeça afirmativamente. É a dona do Chihuahua. O cão coloca a cabeça nervosa para fora da bolsa. Seus olhos parecem luzidios e selvagens. Parece que a brincadeira está boa, ela diz. Crianças devem ser barulhentas, é o que sempre digo. Minha filha veio me visitar, respondo. Esta não é uma boa hora. Soube que teve uma filha há alguns anos, diz a dona do Chihuahua. Quem me contou? Não me lembro agora. Mas recordo que me contaram que você teve uma filha. Adoraria conhecê-la. Vizinhos devem ser sociáveis. Trouxe-lhe uvas. São muito saudáveis, doces, por isso todos gostam. Até crianças gostam de uvas. São naturalmente adocicadas. Obrigado, respondo. Mas preciso ir agora. Eu e ela não passamos muito tempo juntos. E, como sabe, a casa está uma bagunça. Como tem passado, Ted? Ela pergunta. De verdade, como você está? Estou bem. Como está sua mãe? Gostaria que ela me escrevesse. Ela está bem. Certo, ela responde depois de algum tempo. Vemo-nos outra hora. Ei, pai. Lauren grita quando fecho a porta, depois que a dona do Chihuahua se vai. Chile. Santiago. Respondo. Lauren grita e sai pedalando em disparada, contornando os móveis da sala. Ela canta alto enquanto pedala, uma música que inventou sobre cupins. Se eu não fosse pai, nunca acreditaria que uma música sobre um cupim faria eu me sentir tão feliz. Mas isso é o que faz o amor, acerta-nos em cheio. Ela para de repente, derrapando os pneus no piso de madeira. Pare de me seguir, Ted. Ou ela diz. Mas estamos brincando. Sinto-me frustrado. Lá vamos nós de novo. Não quero mais brincar. Vá embora. Você está me aborrecendo. Desculpe, gatinha, respondo. Não posso ir embora. Vai que você precise de mim. Não preciso de você. Ou ela diz. E quero andar de bicicleta sozinha. Ela aumenta o tom de voz. Quero viver sozinha, comer sozinha, assistir a televisão sozinha, e nunca mais ver ninguém. Quero ir para Santiago do Chile. Eu sei, respondo. Mas crianças não podem fazer nada disso sozinhas. Precisam de um adulto para cuidar delas. Um dia, vou ficar sozinha. Ou ela diz. Veja, gatinha, respondo com o máximo de suavidade. Você sabe que isso nunca acontecerá. Tento ser o mais honesto possível. Eu te odeio, Ted. Aquelas palavras sempre soam do mesmo jeito, não importa quantas vezes elas repita. É o mesmo que ser atingido nas costas em alta velocidade. Pai, e não Ted, digo. E você não está falando sério. Estou, sim. Ela retruca, a voz fina e sorrateira como uma aranha. Eu te odeio. Vamos tomar sorvete? Pareço culpado, até para mim mesmo. Gostaria de nunca ter nascido. Ela diz, e sai pedalando, apertando a campainha e passando por cima do desenho que fez mais cedo, de um gato preto com olhos cor de esmeralda. Olivia. Não menti antes, a casa está mesmo uma bagunça. Lauren derramou geleia na cozinha e depois passou por cima, deixando um rastro grudento pela casa. Há restos de giz de cera partido sobre o sofá e louça suja por toda parte. É uma das brincadeiras favoritas de Lauren pegar todos os pratos do armário, um a um, lambê-los, e depois, gritar. Pai, todos os pratos estão sujos. Agora, Lauren percorre a casa toda, fingindo ser um trator, rugindo e pedalando devagar. Só me interessa que ela esteja feliz, digo a mim mesmo. Ser pai. Vou tomar meu remédio do meio-dia com um gole d'água, quando Lauren vem na minha direção e me atropela. A água salta do copo, molhando o tapete azul, e derruba o comprimido, um pequeno ponto amarelo que cai e se perde. Ajoelho-me para olhar debaixo do sofá. Não consigo achá-lo. Os comprimidos estão acabando também. Droga. Digo, sem pensar. Que diabos? Lauren começa a gritar. Sua voz parece uma sirene, a ponto de fazer minha cabeça explodir. Você falou um palavrão. Ou ela grita. Que homem grande, gordo e horrível você é. Não pode dizer palavrões. Aí, eu surto. Não é essa a minha intenção, mas eu perco a cabeça. Gostaria de dizer que não foi a parte do grande gordo que me fez surtar, mas eu não consigo. Chega. Urro. Acabou, neste minuto. Não. Ela arranha meu rosto, tentando enfiar as pontas afiadas de seus dedos nos meus olhos. Você não pode brincar aqui, se não souber se comportar. Consigo segurá-la e, algum tempo depois, ela para de revidar. Acho que você precisa dormir, gatinha, digo. Coloco-a no chão e ligo a vitrola. O sussurro do disco girando é reconfortante. A bela voz da cantora invade a sala. É noite de inverno, e não há uma cama, nem um resto de doce. Não consigo me lembrar do nome da cantora agora. Seus olhos derramam compaixão. Lembra uma mãe, mas uma que não precisamos temer. Pego os gizes de cera e as canetas hidrográficas e contos. Estão todos ali, isso é bom. Habituei Lauren a dormir ouvindo essa música. Ela era uma criança agitada e está se tornando uma adolescente difícil. Como dizem por aí, pré-adolescentes. Em alguns dias, como hoje, parece muito mais nova do que de fato é, e tudo que quer fazer é andar na bicicleta cor-de-rosa.
Fico preocupado com o que aconteceu hoje. Há muitas coisas para eu me preocupar. A primeira, que é bastante preocupante, tenho saído mais vezes. Isso acontece quando estou estressado. O que aconteceria se, um dia, eu saísse e não voltasse mais? Lauren e Olivia ficariam sozinhas. Preciso de remédios mais fortes. Vou falar com o homem besouro. A cerveja está gelada na minha mão e chia como uma cobra quando abro a tampinha. Pego 3 picles do vidro, corto-os ao meio e cubro-os com pasta de amendoim. Crocante. É o melhor aperitivo de todos e cai bem com cerveja, mas não consigo degustá-lo. Segunda preocupação, o barulho. Nossa casa fica no fim da rua. Além desse ponto, só tem floresta. E a casa esquerda está sempre vazia. As folhas de jornal pregadas por dentro das janelas estão amareladas e começando a enrolar. Baixei a guarda ao longo dos anos. Deixo Lauren cantar e berrar. Isso precisa ser pensado. A dona do Chihuahua a ouviu gritando. Há um montinho de fezes pretas debaixo da mesa da cozinha. O rato voltou. Lauren ainda está chorando baixinho, mas começou a se acalmar, o que é bom. A música está funcionando. Com sorte, vai dormir por algum tempo, e depois vou acordá-la para jantar. Farei seu prato favorito, cachorro-quente com espaguete. Terceira preocupação, quanto tempo ela vai gostar de cachorro-quente com espaguete? Quanto tempo poderei protegê-la? Ela precisa de atenção em tempo integral. Crianças são como um grilhão em torno do pescoço ou do coração, e nos puxam para todos os lados. Ela está crescendo muito rápido, eu sei que todos os pais dizem isso, mas é verdade. Acalme-se, digo para mim mesmo. Afinal, Olivia aprendeu a ser feliz com toda essa situação. Quando ela era pequena, corria para fora toda vez que eu abria a porta. Ela jamais sobreviveria lá fora, mas, mesmo assim, ela queria sair. Agora, ela já entende. Nem sempre queremos o que é melhor para nós. Se um gato consegue aprender isso, Lauren também aprenderá. Assim espero. O dia vai terminando e, depois do jantar, é hora de Lauren ir embora. Tchau, gatinha. Digo, tchau, pai. Ou ela responde. Até semana que vem. Sim. Ela fica mexendo na alça da mochila. Parece não se importar, mas sempre detesto esse momento. Resolvi, como uma regra pessoal, não demonstrar meu aborrecimento. Toco de novo o disco na vitrola. A voz da cantora se mistura ao calor do entardecer. Quando tem um dia ruim, o que é e o que foi tornam-se escorregadios. Ouço as vozes de papai e mamãe pelos cantos da casa. Às vezes, eles discutem sobre quem vai até o mercado. Às vezes, é o barulho do disco do velho telefone no corredor. Em seguida, é mamãe ligando para a escola, para avisar que estou doente outra vez. Às vezes, acordo ouvindo a me chamar para tomar café da manhã. Então, volto o silêncio e lembro que os dois já se foram. Só os deuses sabem para onde foram. Os deuses estão mais perto do que se imagina. Vivem entre as árvores, debaixo de uma superfície tão fina que se poderia abri-la arranhado com a unha. Capítulo 2. Olivia. BC. Eu estava ocupada lambendo uma coceira na minha pata, quando Ted me chamou. Pensei, diabos, que hora mais inoportuna. Mas eu ouvi falar naquele tom, então interrompi o que estava fazendo e fui atrás dele. Tudo que eu teria que fazer era seguir o cordão, que hoje está dourado e brilhante. Ele estava de pé, na sala. Seu olhar estava perdido. Gatinha, ele disse, várias vezes. As lembranças se moviam dentro dele como minhocas debaixo da pele. O ar relampejava. Isso era um mau sinal. Encostei meu flanco nele. Ele me pegou com as mãos trêmulas. Sua respiração abria sulcos em meu pelo. Ronronei encostada ao seu rosto. O ambiente começou a se acalmar. A eletricidade foi diminuindo. A respiração de Ted desacelerou. Esfreguei minha cara na dele. Seus sentimentos se derramaram sobre mim. Era doloroso, mas resisti. Gatos não são muito apegados a coisas. Obrigado, gatinha, ele sussurrou. Viu? Eu estava ocupada quando ele me chamou, mas fui até ele mesmo assim. O Senhor me deu esse propósito, e eu o atendo com satisfação. Um relacionamento é algo muito delicado. Temos que nos esforçar todos os dias. A mulher Ted está cantando, como se estivesse de luto. Conheço todas as músicas de cor, as pequenas hesitações na voz, a nota errada naquela música sobre os campos. Suas músicas tocam várias vezes, dia e noite, quando Lauren não está aqui. Ted parece precisar de companhia. Ele acha que uma gata não conta, eu creio. Se eu me importasse, talvez eu me sentisse ofendida. Mas os Teds são todos carentes e não podemos levar isso para o lado pessoal. Estou dizendo de modo geral. Não conheço outros Teds além do Ted. E Lauren, suponho. Vou contar minha história desde o começo. Como ele me encontrou no meio da tempestade, no dia em que o cordão nos uniu. Lembro de nascer. Eu não estava ali, de repente, estava, simples assim. Fui empurrada do calor para o frio, mexendo minhas patas fraquinhas enroscadas em membranas pegajosas. Senti o ar no meu pelo, minha boca se abriu pela primeira vez para chorar. Ela se curvou sobre mim, grande como o céu. Uma língua quente, uma boca quente no meu pescoço. Vamos, gatinha, não estamos seguras aqui. Mamãe gato. Deixamos os outros na lama. Eles não sobreviveram à passagem. As formas tenras com quem compartilhei a escuridão por todos aqueles meses agora estavam mortas e encharcadas na chuva. Venha. Ela estava assustada. Dava para perceber, mesmo tão pequena assim. A tempestade deve ter durado vários dias.
Não sei dizer quantos. Íamos de um lugar a outro, procurando um abrigo aquecido. Meus olhos ainda não estavam abertos, então minhas lembranças são olfativas e táteis. O terreno macio onde dormíamos, o odor acre de ratos. O pelo dela no meu focinho ao se deitar em volta de mim, o cheiro molhado de folhas. Quando meus olhos começaram a se abrir, eu mal conseguia enxergar. A chuva caía como lâminas brilhantes. O mundo tremia e se quebrava. Não conhecia nada diferente disso, então pensei que a tempestade fosse permanente. Aprendi a ficar em pé, e depois a andar um pouco. Comecei a entender que havia algo errado com a mamãe gato. Ela passou a se mover mais devagar, a me dar menos leite. Uma noite, nos abrigamos em um beco. Acima, o vento soprava, inclemente. Ela me aqueceu e me alimentou. Ela ronronava. O barulho ficou fraco, seu corpo esfriou. Então, ela ficou imóvel. Comecei a sentir frio. Houve um estrondo e um facho de luz me ofuscou, não a luz do céu, mas de um círculo amarelo. Algo como uma aranha de carne humana, brilhando na chuva. Eu não sabia o que eram mãos. Elas me pegaram, me tiraram da minha mãe. O que é isto? Ele tinha um cheiro forte de terra molhada. Seus punhos estavam ensopados de lama. Um animal grunhiu por perto. Ele me colocou dentro desse animal. A chuva batia no teto metálico parecendo pedregulhos. Ele me embrulhou em algo quente. O cobertor era amarelo, desenhado com borboletas azuis. Tinha o cheiro de alguém que eu conhecia de algum lugar. Como isso seria possível? Eu ainda não conhecia ninguém. Tadinha desta gatinha, ele disse. Também estou sozinho. Lambi o polegar dele. Foi quando aconteceu. Vi uma luz branca e suave sair do seu peito, no lugar onde deve ser o coração. O brilho tornou-se um cordão que atravessava o ar. O cordão se aproximou de mim. Eu me mexia e me contorcia. Mas fui arrebatada. Senti o cordão de luz enlaçar meu pescoço e me ligar ao coração dele. Não doeu. Apenas nos ligou. Não sei dizer se ele sentiu isso também. Gosto de pensar que sim. Depois, ele me trouxe para casa, para este lugar quente, onde posso dormir o tempo todo e ser afagada. Nem preciso olhar para fora, se eu não quiser. As janelas estão todas cobertas. Ted me transformou em uma gata doméstica e, desde então, nunca mais tive que me preocupar com nada. Esta casa é apenas nossa, e ninguém mais entra aqui. Exceto por noturno, é claro, os meninos Verdes e Lauren. Para dizer a verdade, eu dispensaria alguns deles. Acho que eu deveria nos descrever. É o que fazem nas histórias. É algo bem difícil. Nunca consigo distinguir os Teds que aparecem na TV. Não sei que detalhes são relevantes. Quer dizer, meu Ted talvez tenha cor de areia? E ele tem partes com pelos vermelhos no rosto e pelos mais espessos na cabeça, com um tom mais escuro, como madeira envernizada. Quanto a mim, Ted sempre me chama de você ou gatinha. Mas meu nome é Olivia. Tenho alguns pelos brancos na barriga, que contrastam com meu pelo preto como carvão. Meu rabo é longo e fino como um bastão. Minhas orelhas são grandes, com uma concavidade ampla e uma ponta delicada. Elas são muito sensíveis. Meus olhos são amendoados e verdes como duas azeitonas. Acho que posso dizer que eu sou linda. Às vezes, somos bons companheiros, e às vezes, brigamos. É bem assim. A TV diz que temos que aceitar todos como eles são, os Teds e os gatos. Mas também precisamos ter limites. Limites são importantes. Chega por enquanto. Sentimentos são muito cansativos. Acordo da minha soneca, assustada, com o som de sinos tocando ao longe, ou uma voz aguda gritando muito alto. Balanço a cabeça para afastar meu sonho. Mas o som continua. Tem alguém pequenino cantando em algum lugar? Não gosto disso. É. O tapete laranja tem um toque adorável sob as minhas patas, como se eu estivesse caminhando sobre pequenas bolhas de ar. Tem a cor do pôr do sol sobre o mar. A luz chega nas paredes pelos buraquinhos da porta. As paredes internas têm um vermelho intenso reconfortante. Ted e eu achamos essa cor linda. Nós concordamos em algumas coisas. Lá está a poltrona reclinável de Ted, o couro gasto e brilhante no encosto da cabeça e nos braços. Uma fita adesiva prateada cobre o rasgo que ele abriu com uma faca de carne em uma dessas corridas de bicicleta horríveis. Gosto de tudo nesta sala, exceto duas coisas que ficam sobre a lareira, junto da caixinha de música. A primeira coisa que odeio é a tal boneca russa. Ela tem uma boneca igual dentro dela, e outra dentro desta, e assim por diante. Que horrível! Elas são prisioneiras. Imagino-as gritando no escuro, sem poder se mexer nem falar. A cara da boneca é larga e tem um sorriso inexpressivo. Ela parece feliz em manter suas filhas presas. A segunda coisa que odeio é a foto em cima da lareira. Os pais, olhando detrás do vidro. Odeio tudo que seja relacionado a isso. É uma grande moldura prateada, decorada com uvas, flores e esquilos. É desagradável. A cara dos esquilos parece derretida e queimada. É como se alguém tivesse derramado prata derretida sobre coisas vivas e depois tivesse deixado esfriar. Mas a foto é a pior parte. Um lago, escuro e vidrado ao fundo. Duas pessoas estão na praia. Seus rostos são inexpressivos. Os pais não eram gentis com Ted. Sempre que me aproximo dessa foto, sinto um puxão do vazio dessas almas. Mesmo assim, gosto da caixinha de música. A menininha está esticadinha, como se quisesse tocar o céu. Os sinos estridentes não vêm dos pais. Dou as costas para eles, levanto minha cauda e mostro-lhes meu traseiro. A bicicleta cor-de-rosa está no meio da sala de estar. As rodas giram devagar. Lauren. Ela é a pequena Ted do Ted. Ou talvez pertença a outro Ted, e ele cuida dela.
Eu esqueço. Seu cheiro continua no tapete, nos braços da cadeira, mas está tudo quieto. Ela já deve ter ido embora. Bom, mas ela nunca guarda aquela maldita bicicleta. Oh, céus! Queria, na verdade, dizer oh, Deus, mas não gosto de usar o nome dele em vão. Vou para meu caixote quando Laura aparece. Lá consigo pensar. É sempre escuro e bom. Tenho certeza de que o senhor não aprovaria o que eu vou dizer agora, mas, pequenos Ted são terríveis. Nunca se sabe o que eles vão aprontar. E Lauren tem algum tipo de problema psicológico. Não conheço bem os detalhes, mas tem a ver com ser mal educada e barulhenta. Gatos não gostam de barulho. Vemos com nossas orelhas e olfato. Quero dizer, com os olhos também, é claro. Na cozinha, meu caixote fica encostado na parede. Encosto meu ouvido na lateral gelada para escutar, mas o choramingo não parece vir lá de dentro. Acho que não. Ted colocou pesos em cima da tampa de novo, para eu não entrar. Que chatice. Lauren rabiscou no quadro fixo na geladeira. Blá blá blá, ela escreveu. Ted é Ted. Olivia é uma gata. Que grandes observações. Essa aí vai longe. A geladeira ronca, a torneira pinga. Mas o ruído de sininhos nos meus ouvidos continua, o que não combina com nenhum desses sons. Na sala, apesar dos murmúrios, tudo está em seu devido lugar. Os armários estão a salvo. Posso ouvir as máquinas ronronando por trás das portas trancadas. Celular, laptop, impressora. Dão sinal de vida e sempre fico com a impressão de que falarão comigo a qualquer hora, mas nunca dizem nada. O ruído dos sininhos ou de uma voz estridente continua. As máquinas não fazem esse barulho. Subo as escadas. Gosto de ir até o andar de cima. Sempre me parece melhor ali. Também gosto de dormir no degrau no meio da escada. É como se eu flutuasse. A passadeira sobre os degraus é preta e ali fico como se eu fosse invisível. Ted, por vezes, tropeça em mim. Ele bebe muito. O barulho não parece aumentar nem diminuir enquanto avanço pelos quartos, o que é estranho. Desvio da porta do sótão e fico bem longe dela. Lugar ruim. Fico em pé nas minhas patas traseiras para abrir a maçaneta da porta do quarto. Ouço um clique e ela se abre. Adoro portas. Simplesmente, adoro. Há 5 ou 6 rolos de fita adesiva em cima da cama do Ted. Ele compra isso aos montes. Não sei para que ele usa tudo isso. Lambo a fita adesiva. Tem um gosto forte de cola. O El é ainda soa baixinho em minhas orelhas. Mio, impaciente. Eu estou imaginando isso, ou é um som metálico, abafado, como se saísse de um cano. No banheiro, salto para checar as torneiras. Nenhum som sai delas, além do ruído de ar. Dou uma lambida no metal e cheiro a película de sujeira na beira da pia. Ted não é lá muito higiênico. Este banheiro não se parece com os da TV. A porta do armário do banheiro está aberta. Vejo frascos marrons alinhados nas prateleiras. Bato neles com a ponta da unha, dando um empurrãozinho. Os frascos caem fazendo barulho. Pílulas saem pelas tampas abertas. Cor-de-rosa, brancas e azuis. Ele nunca fecha direito, porque tem tampas de segurança e não consegue abrir quando está bêbado. As pílulas se misturam nos ladrilhos imundos. 2 caíram em uma parte molhada, que restou da chuveirada da manhã. A água está ficando rosada. Empurro uma pílula verde e branca pelo chão. É. O apito agudo. É uma mensagem, eu sei, e acho que é só para mim. Mas não dá tempo de descobrir o que é, porque chegou a vez dela. Estou ligada a Ted pelo cordão, e preciso cuidar dele como o senhor determinou. Mas tenho uma vida própria, sabia? Eu tenho outros interesses. Bem, pelo menos um. Agora chegou a vez dela, e isso é emocionante. Desço as escadas correndo, indo em direção à janela, desviando da bicicleta cor-de-rosa e tomando um atalho por trás do sofá, enquanto vou deixando minhas pegadas na poeira. Tenho medo de chegar tarde, embora eu não esteja atrasada. Mas os círculos de luz se projetam na parede no ângulo exato. Salto sobre a mesinha verde de macramê. Se ficar em pé nas patas traseiras e me esticar um pouquinho, conseguirei ver pelo buraquinho que dá para a rua, direto no pequeno carvalho. O cordão me segue pelo ar, luminoso e prateado. Os outros buracos estão na altura de Ted, e não os alcanço. Este é o único buraco que me permite olhar a rua. É um buraco, talvez, do tamanho de uma moedinha. Não vejo muita coisa. Um pedaço de tronco de carvalho retorcido, alguns galhos mais claros despidos, e entre eles, vejo um trecho da calçada. Enquanto olho, o céu cinzento se abre e a neve começa a cair bem devagar, silenciosa. Aos poucos, a calçada desaparece sob a alvura. Cada galho de árvore sustenta uma fina camada de neve. Isso é tudo que conheço, essa moedinha de mundo. Se eu me importo, se sinto falta de sair na rua, de jeito nenhum. Lá fora é perigoso. Isto basta para mim, desde que eu possa vê-la. Espero que Ted não mude a mesa de macramê de lugar. Isso seria a cara dele. Eu ficaria furiosa, e detesto ficar furiosa. Enquanto ela não vem, vou esperar. Isso que é amor, é claro. Paciência e perseverança. O Senhor me ensinou isso. O cheiro chega antes dela, perfumando o ar como mel caindo em uma torrada. Ela vira a esquina com seu andar gracioso. Como eu poderia descrevê-la? Ela é malhada como um pequeno tigre. Seus olhos amarelos têm a cor da casca de maçãs douradas e maduras, ou de xixi. São lindos, é o que quero dizer. Ela é linda. Ela para e se espreguiça, de um lado e do outro, esticando as longas garras escuras. Ela pisca quando os flocos de neve caem em seu focinho. Tem algo prateado saindo de sua boca, um rabinho, talvez, de uma sardinha ou anchova. Fico me perguntando qual seria o gosto de peixe de verdade.
Encontro restos de queijo temperado e naguetes, ou sobras do corredor de desconto do 7-Eleven. E, quando fico realmente faminta, tenho que pedir a Noturno para caçar por mim. Tenho horror à violência de qualquer tipo, mas não fui eu quem criou o mundo como é. Faça o que é necessário. Espero que seu peixe esteja delicioso, digo a ela, mentalmente. Arranho o assoalho de madeira. Amo você. O vento assobia com o ar repleto de flocos de neve voando. Ela desaparece, deixando um rastro de ouro e escuridão. O show acabou. O Senhor dá, e o Senhor tira. Em geral, depois de vê-la, gosto de sentar e pensar em um encantamento. Mas o choramingo voltou, mais alto agora. Esfrego minha orelha com a pata, até começar a doer. Mas não faz nenhuma diferença. De onde vem esse barulho? Oi, começa e recomeça. Como vou conseguir fazer qualquer coisa com esse barulho em meu ouvido? Parece um reloginho. Pior, porque parece que está dentro de mim e jamais vai parar. Essa ideia me deixa irrequieta. Por que o reloginho disparou? Que horas são? Preciso de ajuda. Pego minha Bíblia. Bem, é minha agora. Acho que foi da mãe de Ted. Mas ela foi embora e, até que ela volte, não me sinto mal em usá-la. As páginas são fininhas e farfalhantes, como pétalas secas. Tem dourado na capa, cujo brilho reflete no canto do olho, como um segredo. Ted a mantém sobre uma mesa alta na sala de estar. Ele não a usa, para dizer a verdade, ele nunca a abre. O livro está ficando um pouco velho, mas, mesmo assim, preciso fazer minhas orações. Salto sobre o livro. Essa parte é divertida, porque sempre parece que vou cair. Agito-me perigosamente no ar. Depois, puxo o livro com a pata, empurrando-o até a beirada. A Bíblia cai aberta no chão, fazendo um estardalhaço. Espero, porque ainda não acabou. Alguns segundos depois, a casa estremece e a terra ressoa. Da primeira vez que isso aconteceu, miei e me escondi sob o sofá. Mas entendi que ele me manda esses sinais para me dizer que estou fazendo a coisa certa. Salto no chão em cima das 4 patas e o Senhor guia meus olhos para o versículo que ele quer que eu leia. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele ama nasceu de Deus e conhece a Deus. 01 Estremeço ao sentir a retidão do que é dito. Amo meu Ted, minha gatinha, minha casa, minha vida. Sou uma gata de sorte. Quando encontro um versículo de que gosto, tento decorá-lo, como esse que acabei de ler agora. Mas pode ser difícil guardar versículos inteiros de cor. É como entornar uma xícara de bolinhas de gude no chão. Elas se espalham para todo lado, escondendo-se no escuro. A Bíblia serve apenas como um guia. Acho que o Senhor age diferente com os gatos. Ele prefere falar conosco diretamente. Não vemos as coisas como os Teds veem. Deito-me no sofá sobre um disco de sol. Viro de costas, de propósito, para a Bíblia caída, para que Ted pense que eu não tenho nada a ver com isso. O barulho amenizou um pouco. Então, por que ainda estou com uma sensação ruim? O que ainda está errado? O versículo da Bíblia não poderia ter sido mais positivo. Seja como for, o truque da vida é o seguinte: se não gostar do que está acontecendo, volte a dormir até passar. Capítulo 3. Ted. BC. Acho que eu deveria gravar algumas das minhas lembranças de mamãe. Assim elas não desaparecerão, mesmo que eu suma. Não quero que ela seja esquecida. Mas é difícil escolher uma delas. A maioria das minhas lembranças contém segredos que não são agradáveis. Tenho uma grande ideia. Que tal aquele dia quando fomos ao lago? Não há segredos nessa história. Não consigo achar o gravador. Tenho certeza de que da última vez deixei-o na cozinha. Por fim, após uma busca, encontro-o atrás do sofá da sala. Estranho. Mas estas são as minhas lembranças para você. Então, foi assim que me apaixonei por pássaros. Era verão e fomos até o lago. Eu tinha 6 anos, não me lembro de muitas coisas que me aconteceram nessa idade, mas me recordo de como me sentia. Mamãe estava com um vestido azul escuro, seu favorito. O tecido balançava com a brisa quente que entrava pela janela aberta. Ela prendera o cabelo no alto, mas alguns fios tinham escapado do coque. Eles roçavam seu pescoço, longo e branco. Papai estava na direção do carro e seu chapéu formava uma cordilheira escura contra a luz. Eu estava deitado no banco de trás com os pés para cima, olhando o céu. Posso ter uma gatinha? Perguntei, como eu sempre fazia. Talvez eu pensasse que ela me daria uma resposta diferente, se eu a pegasse de surpresa. Não quero animais em casa, Ted, ela respondeu. Sabe o que penso sobre animais de estimação? É cruel mantê-los cativos. Dava para ver que ela era estrangeira. Ainda tinha um leve vestígio do sotaque de seu país natal. Um som arrastado ao pronunciar os R's. Mas era mais um modo contido, como se esperasse ser golpeada pelas costas. Papai! Exclamei. Ouça sua mãe. Fiz uma cara de choro em resposta, mas só para mim mesmo. Não queria incomodá-los. Estendi o braço para o lado e fingi tocar um pelo sedoso, uma cabeça com orelhas pontudas. Sempre quis ter um gato. Mamãe sempre dizia que não. Impossível não imaginar, agora, se ela sabia de algo que eu não soubesse, se ela seria capaz de prever o futuro, como uma linha vermelha no horizonte. Quando nos aproximamos do lago, deu para sentir o cheiro das águas profundas. Chegamos cedo, mas a margem já estava lotada de famílias, cobertores abertos como quadrados num tabuleiro de xadrez sobre a areia branca. Nuvens de mosquitos pairavam sobre a superfície reluzente. O sol da manhã estava forte, ardia na minha pele como vinagre. Não tire o suéter, Ted, disse mamãe. Estava com calor, mas sabia que seria melhor não discutir.
Brinquei com papai na água. Mamãe ficou sentada na cadeira, segurando o guarda-sol de seda azul. A franja ondulava na brisa. Ela não leu nada. Apenas ficou olhando para a floresta, o terreno e a água, para algo que não sabíamos o que era. Parecia estar sonhando, ou à espera de um inimigo. Pensando agora, era provável que estivesse fazendo as duas coisas. O quiosque de souvenirs tinha pequenos chaveiros esculpidos em pinho da floresta local. Eram maravilhosos, em formato de cachorro, peixe e cavalo. Balançavam suavemente, encarando-me com seus olhos de madeira, os anéis prateados reluzindo. Segurei-os com os dedos enrugados de água. Atrás da prateleira, eu a encontrei, uma gatinha perfeita, impertigada, as patas unidas. A cauda era um ponto de interrogação, as orelhas, delicadas. O escultor trabalhará com as espirais e os veios da madeira para dar aparência de um pelo macio. Eu a queria para mim. Senti que tínhamos sido feitos um para o outro. Mamãe tocou meu ombro. Devolva isso, Ted. Mas não é de verdade, respondi. É de madeira. Posso ficar com ela em casa. Está na hora de almoçar, ela disse. Venha. Ela amarrou um guardanapo em volta do meu pescoço e me deu 2 potinhos com rótulo azul e branco, um de purê de maçã e outro de cenoura, e uma colher. Imaginei que estivessem olhando para nós, embora fosse mais provável que não. À volta, outras crianças comiam cachorros quentes e sanduíches. Mamãe me pegou olhando para elas. Essas coisas são cheias de gordura e conservantes, ela disse. Nosso almoço é nutritivo e completo. Todas as vitaminas de que precisa estão dentro desses potinhos. E são baratos. Ela falou com seu tom de enfermeira, que era mais grave do que o normal, com as consoantes mais destacadas. Mamãe cuidava de crianças doentes no hospital onde trabalhava. Ela sabia o que estava dizendo. Não se podia discutir com seu tom de voz de enfermeira. Papai estava desempregado. Como se ele tivesse caído num poço escuro e não conseguisse mais sair dele. Ele comeu seu pudim de arroz com ameixa sem dizer uma palavra. Os potinhos pareciam diminutos em suas mãos imensas e bronzeadas. Ele pegou a garrafa térmica de café. Perto de nós, um bebê estava sendo alimentado por uma mãe impaciente e com a pele vermelha. Vi o rótulo azul e branco. Com um horror congelante, constatei que o bebê estava comendo o mesmo tipo de pudim de arroz que meu pai. Esconda isso, disse a papai. As pessoas podem ver. Mamãe me olhou, mas não disse nada. Termine seu almoço, ela replicou ao marido com carinho. Quando acabamos, mamãe guardou os potinhos dentro do isopor. Você sabe de onde eu venho, Ted? Ou ela disse. Locrona, respondi, que fica na Bretanha. E que fica na França. Isso era tudo o que eu sabia. Mamãe nunca falava sobre esse lugar. Havia um menino no meu vilarejo. Ela olhou para o lago, e não parecia mais estar falando comigo. Os pais dele morreram de gripe espanhola, que partiu Locrona ao meio como a faca corta manteiga. Todos lhe dávamos o que podíamos. Mas não tínhamos muito para nós mesmos. Ele dormia no celeiro, com o burrico e as ovelhas. Não me lembro do nome dele. No vilarejo, era chamado Pemocagá, por estar dormindo no chiqueiro. Toda manhã, Pemocagá vinha até a porta da cozinha. Eu lhe dava um copo de leite e metade de uma bisnaga. Às vezes, também lhe dava os restos da carne cozida de domingo. Toda noite, ele voltava. Eu lhe dava o que havia sobrado da mesa. Talos de nabo, ovos rachados. Ele sempre me agradecia 3 vezes. Trugareis, trugareis, trugareis. Nunca me esqueci disso. Às vezes, ele estava com tanta fome, que, quando pegava comida, suas mãos tremiam. Por essa pouca comida, ele trabalhava o dia todo para meu pai no campo. Fez isso por vários anos, e sempre nos agradecia, comovido. Mostrava-se sempre muito grato. Ele sabia da sorte que tinha. Ela se levantou. Vou caminhar por 30 minutos, disse. Papai assentiu, meneando a cabeça. Ela se afastou, seu vestido azulado contra o azul do céu. Mamãe nunca sentia calor. Apesar do café, papai caiu em um sono profundo, com o chapéu sobre o rosto. Agora ele dormia muito. E sempre parecia acordar exausto. A mulher com a pele vermelha olhou para nós. Ela percebeu que nosso almoço fora comida de criança. Pensei que sua pele estava vermelha porque fora escaldada e morreria em breve. Desejei, com todas as minhas forças, que ela morresse, mas a tarde prosseguiu inalterada. Pequenos patos verde-azulados brincavam na margem do lago, onde a linha de árvore chegava ao limite da água. Papai roncava. Não deveria estar dormindo enquanto eu estivesse sozinho com ele. Havia algum tempo, próximo ao lago, um menino tinha sumido. Às vezes, eles levavam as crianças da creche para lá nos fins de semana. Talvez ainda façam isso. Esse menino não voltou no ônibus no final do dia. Às vezes, eu sentia calafrios imaginando o que havia acontecido com ele. Talvez ele tenha seguido algum lindo pássaro vermelho, ou uma corça, até sair da vista de todos, embrenhando-se na floresta em torno do lago. Quando tropeçou e caiu em algum lugar frio, ninguém pôde ouvir seus gritos. Ou, então, ele vagou sob o manto verde da floresta, até sua mente ser tomada pelo verde, e desapareceu na luz colorida, tornando-se outra coisa, deixando de ser era um menino. Mas talvez ele tenha apenas pegado uma carona de volta para a cidade. Ele era menino problemático, todos diziam. Veja, Ted. Mamãe tocou de modo suave minha cabeça, mas me sobressaltei como se ela tivesse me dado um tapa. Ela colocou algo na minha mão e, depois de algum tempo, aturdido pela claridade do sol, pude ver o que era. A gatinha parecia arquear as costas de prazer na palma da minha mão. Senti-me tão feliz que chegou a doer. Acariciei-a com os dedos. Oh! Exclamei. Uma gatinha. Gostou?
Dava para ouvir o sorriso na voz de mamãe. Adorei. Respondi. Vou tomar conta dela muito bem. A preocupação percorreu minha alegria como um veneno. Foi caro? Sabia que naquele momento estávamos pobres, e sabia que eu não deveria saber disso. Está tudo bem, ela respondeu. Não se preocupe com isso, por favor. Que nome vai dar a ela? O nome dela é Olivia, eu disse. Para mim, esse nome era sofisticado e misterioso, perfeito para uma gata de madeira. Essa pequena extravagância nos animou. Fiquei brincando com Olivia, sem me importar mais com o que os outros estivessem pensando de nós. Mamãe ficou cantarolando, até papai sorriu e começou a andar de modo engraçado, fingindo tropeçar nos cadarços e cair na areia. Segundo as regras de mamãe, sempre deveríamos aproveitar uma viagem ao máximo, então ficamos até quase todos terem ido embora. As sombras se alongaram e as colinas começaram a engolir o sol. Morcegos cruzavam o crepúsculo na hora em que partimos. O carro estava uma fornalha, retendo o calor do dia inteiro. Papai teve que cobrir os assentos escaldantes com uma toalha antes de eu me sentar atrás. Coloquei Olivia, com cuidado, no bolso da calça. Eu vou dirigir, mamãe disse a papai com candura. Você dirigiu pela manhã. O que é justo é justo. Papai tocou o rosto dela e disse, você é uma rainha entre as mulheres. Ela sorriu. Seu olhar continuava distante como antes. Somente muitos anos depois reparei que ela nunca deixava papai dirigir após o meio-dia, depois que ele começava a beber café da garrafa térmica e a andar de modo engraçado. O motor do carro roncava no lusco-fusco, e eu estava me sentindo feliz. Tudo parecia bem comigo e à minha volta. Apenas crianças conseguem sentir esse tipo de segurança. Sei disso agora. Devo ter adormecido, porque acordei de repente, como se tivesse levado um safanão. Chegamos em casa? Perguntei. Não, mamãe respondeu. Levantei a cabeça pesada de sono e olhei para fora. Pelo facho dos faróis, vi que estávamos parados no acostamento de uma estrada de terra. Não havia nada ao redor, nem pessoas, nem carros, nem calçada. Grandes galhos de samambaia pareciam penas de avestruz sobre o para-brisa. Do lado de fora, senti o cheiro e o som das árvores sussurrando, os insetos noturnos fazendo ruídos de tique, tique, tique. O carro quebrou? Perguntei. Mamãe se virou para trás e olhou para mim. Saia do carro, Ted. O que está fazendo? O tom de voz de papai indicava medo, embora eu ainda não soubesse identificá-lo naquela idade. Só sei que naquele momento fez com que eu me aborrecesse com ele. Volte a dormir, ela respondeu. E, para mim, disse, Ted, agora, por favor. Fora do carro, o ar parecia denso, como algodão molhado nas minhas bochechas. Senti-me pequeno naquela imensa escuridão. Mas outra parte de mim achava emocionante estar na floresta à noite com mamãe. Ela nunca fazia as coisas do modo como as outras pessoas faziam. Ela segurou minha mão e levou-me para longe do carro e da luz, em direção às árvores. Seu vestido azul parecia suspenso no escuro, como uma criatura marinha flutuando no fundo do oceano. Na floresta, mesmo que era familiar, parecia estranho. O constante tamborilar úmido da noite tornava-se o gotejamento frio em uma masmorra. O rangido dos galhos das árvores soava como o movimento de gigantescos braços nodosos. O esbarrão em um galho dava-me a sensação de dedos ossudos agarrando-me pela manga, talvez, de alguém que fora uma criança que vagou em direção à luz verde e nunca mais voltou. Comecei a ficar com medo. Apertei a mão de mamãe. Ela apertou a minha em resposta. Vou lhe mostrar uma coisa importante, Ted. Ela falava em um tom normal, como se estivesse me contando o que tinha no meu sanduíche naquele dia, e me senti mais reconfortado. À medida que meus olhos se ajustavam, tudo parecia brilhar naquela semi-escuridão, como se o ar fosse luminoso. Paramos debaixo de um abeto imponente. Este vai servir, ela disse. Ao longe, em meio aos galhos crepitantes, ainda era possível ver os faróis do carro emitindo um facho débil. Comprei aquela gata para você hoje, disse mamãe. Fiz que sim com a cabeça. Você gosta dela? Sim, respondi. Quanto? Gosto mais do que de sorvete, respondi. Não sabia como explicar o que eu sentia em relação à minha gatinha de madeira. Você a ama mais do que quer que seu papai arrume um emprego? Ela perguntou. Diga a verdade. Pensei por um instante. Sim, sussurrei. Amo. Sabe aquela menina de quem cuido no hospital, que está com câncer? Você ama essa gata mais do que deseja que essa menina fique curada? Não, respondi. Claro que não. Isso me faria parecer um menino muito, muito egoísta. Ela pôs sua mão fria no meu ombro. Diga-me a verdade, ela me pediu. Minha garganta espetava como se estivesse cheia de facas. Meneei de leve a cabeça. Amo mais a minha gatinha, respondi. Muito bem, ela disse. Você é uma criança sincera. Agora, tire-a do bolso. Coloque-a ali no chão. Eu a depositei devagar no musgo ao pé da árvore. Quase não suportei me separar dela, mesmo que fosse por um instante. Agora, volte para o carro. Vamos para casa. Mamãe me estendeu a mão. Fiz menção de pegar Olivia, mas mamãe apertou os dedos com força em volta do meu pulso. Não, ela disse. Ela vai ficar aqui. Por quê? Sussurrei. Pensei como ela sentiria frio e solidão ali, no escuro, como ficaria úmida e apodreceria na chuva, como os esquilos iriam comer sua linda cabeça. É um exercício, disse mamãe. Você me agradecerá no futuro. Tudo na vida é um treino para lidar com a perda. Apenas as pessoas mais inteligentes sabem disso. Ela me puxou atravessando a floresta até o carro. O mundo parecia um borrão negro. Eu chorava tanto, parecia que meu coração ia explodir no meu peito. Quero que sinta a força disso, ela disse. De abandonar algo que você ama. Isso não faz com que se sinta mais forte?
A luz dos faróis ficou mais próxima, e ouvi a porta do carro se fechar. Meu pai recendia pudim de ameixa e suor. Ele me abraçou com força. Aonde você foi? Ele perguntou à mamãe. O que aconteceu? Ele está chorando. Papai virou meu rosto de um lado para o outro, procurando algum ferimento. Não precisa ficar histérico, disse mamãe, quase com seu tom de enfermeira. Tentamos achar uma coruja. Elas fazem ninhos por aqui. Aí, ele deixou cair o chaveiro do gato de madeira e não conseguimos mais encontrá-lo no escuro. Então, começou a chorar. Oh, meu garoto, disse meu pai. Não precisa chorar por isso, não é? Seu abraço não conseguia me consolar. Nunca mais pedi uma gatinha. Disse a mim mesmo que nunca mais iria querer uma gatinha. Se eu a amasse, talvez tivesse que deixá-la no meio da floresta. Ou, um dia, ela morreria, o que seria quase a mesma coisa. Assim, muitos anos antes de acontecer, mamãe começou a me preparar para o dia em que ela partiria. Hoje eu a entendo melhor. Hoje que sou pai, sei quanto sentimos medo pelos nossos filhos. Às vezes, quando penso em Lauren, o medo que sinto fica visível, como se eu fosse uma vidraça. Quando chegamos em casa, mamãe me colocou na banheira e me examinou. Viu um corte na minha panturrilha que estava sangrando. Fechou o ferimento com 2 suturas de seu kit de primeiros socorros. Ela me quebrava, depois me consertava, repetidas vezes. Esta era minha mãe. No dia seguinte, mamãe armou as mesas para os pássaros no quintal. Colocou 6 comedouros de metal para atrair os menores. Pendurou os demais em hastes no alto para os esquilos não roubarem a comida. Colocou queijo para os roedores, coelheiras de madeira cheias de grãos, tubos de plástico com sementes de girassol, bolas de banha penduradas em barbantes e um bloco de salgema. Os pássaros descendem dos gigantes, disse mamãe. Há muito tempo, eles governavam a terra. Quando as coisas pioraram, tornaram-se pequenos e ágeis, e aprenderam a viver no alto das árvores. Os pássaros nos ensinam a persistir. São os verdadeiros animais selvagens, Ted, muito melhores do que um chaveiro. No início, eu tinha medo de alimentá-los ou observá-los. Vai tirá-los de mim? Perguntei à mamãe. Ela respondeu, surpresa. Como isso seria possível? Eles não são seus. Percebi que ela queria me mostrar algo que fosse seguro de se amar. Tudo isso foi antes de acontecer o problema com o rato. Claro, antes de mamãe começar a ter medo de mim. Agora o assassino levou os pássaros embora, mesmo que mamãe tenha dito que isso não seria possível. Precisei parar, porque começou a me aborrecer. Tudo isso aconteceu 15 anos antes de a menina do picolé desaparecer daquela mesma margem do lago. O lago, a menina do picolé, o assassino de pássaros. Não gosto de pensar que todas essas coisas estejam interligadas, mas os fatos têm sua própria forma de reverberar. Talvez, afinal, haja segredos nessa história. Não há mais lembranças para gravar. Não gostei disso. Capítulo 4. Didi BC. Aconteceu no segundo dia de férias. Papai pegou alguns retornos errados a caminho de Portland, mas, quando sentimos cheiro de maresia, viram que estavam seguindo na direção certa. Didi se lembra bem dos detalhes. O picolé na mão de Lulu derretendo em um verde pegajoso sobre os dedos, o deslizar do palito de madeira em sua língua arroxeada. Havia areia em seus sapatos e nos shorts, algo de que ela não gostava. Havia outra garota em uma esteira ao lado, mais ou menos da mesma idade que ela, e elas se entreolharam. A outra garota revirou os olhos e enfiou um dedo na garganta, fingindo engasgar. Didi soltou uma gargalhada. Famílias são tão constrangedoras. Lulu aproximou-se de Didi. As tiras dos seus chinelos brancos estavam torcidas. Didi, por favor, me ajude. As 2 irmãs tinham os olhos da mãe, castanhos, com traços verde escuros, e cílios longos e escuros. Didi reconheceu-se ao olhar para Lulu. Ela sabia ser uma versão menos bonita que a irmã. Claro, respondeu Didi. Sua bebizona. Lulu gritou e deu um tapa na cabeça da irmã, mas Didi desvirou as tiras e fez ela calçar os chinelos brancos, fez uma careta, e as 2 fizeram as pazes novamente. Didi levou até o bebedouro, mas Lulu não gostou, porque a água estava com gosto de lápis. Vamos ler pensamentos, disse Lulu. Essa era uma nova brincadeira naquele verão. No ano anterior, foram os pôneis. Está bem, respondeu Didi. Lulu deu 10 passos, para não ser ouvida. Olhou para Didi fixamente, e sussurrou dentro das mãos, fechadas em concha. O que eu disse? Perguntou. Conseguiu ouvir? Didi pensou um pouco. Acho que sim, respondeu devagar. O que, Didi? Lulu agitava-se, ansiosa. Foi tão estranho. Estava aqui, sem pensar em nada, quando, de repente, ouvi sua voz dizer bem no meu ouvido. Sou tão chata e minha irmã mais velha Didi é a melhor. Não, eu não disse isso. Estranho, respondeu Didi. Foi exatamente o que ouvi. Está errado. Lulu estava quase chorando. Você tem que brincar direito, Didi. Didi assegurou. Ela sentiu a forma do corpo da irmã, seus ossinhos, sua pele macia, quente de sol. A nuca exposta, o cabelo escuro e macio tão curto quanto de um menino. Lulu detestava sentir a cabeça quente. Este verão, ela quis raspar o cabelo. Com muito custo, a mãe vencera a batalha. Didi arrependeu-se de tê-la provocado. Só estou brincando, disse ela. Vamos tentar de novo. Didi pôs as mãos em concha na frente da boca. Sentiu o hálito quente tocar a palma das mãos. Gosto do meu macacão novo que comprei na liquidação, ela sussurrou. Mas não posso usá-lo até chegar o outono, pois está muito quente para usar o macacão.
Didi imaginou as palavras viajando até o ouvido da irmã. Tentou fazer a brincadeira direito. Você está pensando em uma escola de dança, disse Lulu. Você sonha com isso e acha que mamãe e papai são maus. Didi baixou as mãos. Não, não acho, ela disse lentamente. Li a sua mente, disse Lulu. Sussurre-me outra coisa, Didi. Didi aproximou os lábios das mãos fechadas em concha. Você está pensando em Greg na sala de aula, disse Lulu. Quer dar um beijo de língua nele. Eu sabia, disse Didi, explodindo de raiva. Você andou lendo meu diário. Sua bisbilhoteira. Se Lulu contasse a papai e mamãe sobre Greg, eles ficariam muito bravos. Poderiam até mudar de ideia quanto ao conservatório. Didi deveria começar no Pacific em setembro. Mas tinha de mostrar que iria se comportar. Isso significava nada de meninos, tirar boas notas, obedecer ao toque de recolher e cuidar de sua irmãzinha. Não, Didi, disse Lulu. Você não deve gritar comigo. Sua voz estava uma oitava acima e parecia ser alguém muito mais nova. Sabia que tinha ido longe demais. Chega. Vamos voltar para perto de mamãe e papai. Não sei por que tento brincar com você. Não quero voltar ainda. Ainda estou com sede e quero acariciar o gatinho. Você já bebeu água e aqui não tem nenhum gatinho, respondeu Didi. Mas, por um momento, pensou ter visto a cauda de um gato preto como um ponto de interrogação desaparecer atrás da lata de lixo. Gatos pretos davam azar. Ou seria sorte? Lulu arregalou os olhos para a irmã. Não seja má, ela sussurrou. Retornaram em silêncio. Lulu pegou a mão de Didi, e Didi a segurou, pois havia muita gente em volta, mas deixou a mão frouxa, sem apertá-la. O rosto de Lulu estava contraído de tristeza. Aquela dor fez Didi se sentir bem. Seu coração estava acelerado. Pensou no diário, que guardava dentro do duto de ventilação no chão. Toda vez, tinha de abrir a tampa do respiradouro. Lulu deve ter procurado muito tempo por ele. Deve ter pegado uma chave de fenda na caixa de ferramentas do papai para abrir o respiradouro, leu o diário, rosqueou a tampa do respiradouro de novo. Esse pensamento fez Didi ter vontade de dar um tapa na irmã e vê-la chorar. Lulu poderia acabar com a vida dela, se quisesse. Didi queria ir para o Pacific desde os 5 anos. Foram necessários 11 anos de súplicas para que os pais concordassem. Era um colégio misto, de meninos e meninas. Didi moraria em um dormitório na escola. Os pais ficavam ansiosos toda vez que se tocava nesse assunto. Didi percebia que ambos esperavam que algo acontecesse para ela mudar de ideia. Seu comportamento tinha que ser irrepreensível. Não vou contar, Didi, disse Lulu. Juro. E não vou ler seu diário de novo. Mas Didi sacudiu a cabeça. Claro que Lulu acabaria por contar. Poderia acontecer sem querer, mas acabaria falando. Ela era assim. Didi teria que enterrar o diário em uma lata de lixo em outro lugar e dizer que Lulu estava inventando coisas. Didi esperava que isso fosse o suficiente. Lulu se acomodou à sombra do guarda-sol aos pés da mamãe. Mamãe havia cochilado com a revista sobre o peito. Papai estava sentado na cadeira de lona listrada lendo um livro e esfregando os olhos. Ele também estava cansado, às vezes, pendendo a cabeça para frente. Lulu começou a cavar, usando a pá e o balde, com a boca franzida. Encontrei uma pedrinha bonita, ela disse. Quer para você, Didi? Ela me ofereceu estendendo-a na palma da mão, o olhar ansioso. Didi a ignorou. Posso ir nadar? Perguntou ao pai. Só por meia hora, ele respondeu. Se não voltar até lá, chamarei a polícia. Tudo bem, atalhou Didi. Quando o pai deu as costas, ela revirou os olhos, mas, na verdade, ela se surpreendeu. Ele devia estar exausto. Normalmente, não a deixaria andar por ali desacompanhada. Não com tanta pressa, Dalila, ouviu sua mãe dizer. Leve sua irmã com você. Didi já estava longe e apertou o passo, fingindo não ter ouvido. Caminhou pelo labirinto de esteiras coloridas, guarda-sóis e jaquetas. Ela não sabia o que, ou quem ela estava procurando, apenas que era importante para ela ficar sozinha para que as coisas acontecessem. Tentou se mover em meio à multidão como se estivesse dançando. Fazia com que cada passo tivesse um significado. Didi havia interpretado o papel da lagarta em Alice no País das Maravilhas no encerramento do semestre da escola de balé. Ainda se lembrava de como os passos, os chainés, arabesquis e développés tomaram outro sentido quando passou a agir como uma lagarta. Agora, cada passo que dava era uma dança, rumo a um grande amor. Imaginou pessoas, meninos, a observá-la enquanto passava, embora não pudesse ver ninguém olhando para ela. Imaginou o que estariam pensando. Como seu cabelo era longo e brilhante, como parecia diferente das outras meninas, como era misteriosa, como se guardasse um segredo. Ela imaginava tudo isso fazendo muita força, para que não brotassem outros pensamentos, como o tamanho do seu traseiro e o estranho formato do seu queixo. Seguiu até a margem e sentou-se na areia úmida à beira d'água. Na parte rasa, havia um grupo de crianças pequenas com boias nos braços. Mais ao longe, junto às boias, o lago estava imóvel, refletindo o contorno das árvores e o céu com uma perfeição escura e invertida. Imaginava ver monstros ali, esperando, logo abaixo da superfície verde e lisa. O ar cheirava a hambúrguer frito e Didi fez cara de nojo. Naquele momento, ela desprezava a comida. Parecia importante manter esse desprezo, mesmo que fosse só para si mesma. Bailarinas não comem hambúrguer. Oi! Alguém se aproximou dela, projetando uma longa sombra. Em seguida, sentou-se, ajeitando-se na areia. Era um rapaz. Magro e louro. Ela podia ver marcas de loção branca na pele pálida. Oi! Respondeu Didi. Ele devia ter ao menos 19 anos. De repente, ela percebeu que suas mãos estavam suadas e seu coração acelerou.
O que eles iriam conversar? Sou Trevor, ele disse, estendendo a mão para que ela apertasse, o que pareceu estranho e fez Didi se retrair. Mas ela também se sentiu aliviada, porque o gesto fez com que ele parecesse familiar, o que sua mãe chamaria de bem-educado. Didi arqueou uma sobrancelha, algo que aprenderá a fazer havia pouco tempo. Vai ficar com a mão estendida? Ela não havia apertado a mão dele. Trevor corou de vergonha. Está bem, ele disse, passando a mão pelos shorts, para disfarçar. Veio com a família? Didi deu de ombros. Dei um jeito de despistá-los, ela respondeu. Ele sorriu, como se tivesse gostado da piada. Onde estão eles? Próximo ao posto do salva-vidas, ela respondeu, apontando para lá. Estavam dormindo, e me sentia entediada. Os seus pais? E minha irmã caçula. Qual a idade dela? 6, Didi respondeu. Não queria continuar falando sobre sua família. Onde você estuda? Na UW02, ele disse. Legal. Então, ele estava na faculdade. Eu estudo na Pacific, ela disse. O que era quase verdade. Legal, ele respondeu, e ela percebeu um interesse maior em seu olhar. Garotos gostavam de bailarinas, ela descobrira. Femininas e misteriosas. Quer tomar sorvete? Perguntou Trevor. Didi aceitou o convite, e encolheu os ombros. Levantou-se e sacudiu a areia do corpo. Trevor também se levantou e disse, olha, seu shorts está manchado atrás. Didi se virou para olhar. Viu uma mancha escura no tecido branco. Ela disse, devo ter sentado em alguma coisa. Ela tirou a camiseta e amarrou em volta da cintura. Vá na frente. Encontro você lá. Didi foi correndo ao banheiro feminino, onde encontrou uma fila. As mães estavam entrando com seus filhinhos nas baías, às vezes, 3 de uma vez, pois todos precisavam usar o banheiro. Isso demorava muito tempo. Quanto mais ela esperava, ficava cada vez pior. Podia sentir um filete de sangue descendo entre suas pernas. Pegou várias toalhas de papel e se enxugou. Por fim, disse a mulher grandona e suada à sua frente. Por acaso, tem um absorvente? A mulher arregalou os olhos e respondeu. Tem uma máquina ali, na parede. Didi saiu da fila e foi até a máquina, que aceitava moedas de 25 centavos. Ela tinha $1 e algumas moedas de 10 centavos. Alguém pode trocar $1 para mim? Uma senhora com um bebê rosado no colo perguntou. Onde está sua mãe? Ela deveria estar aqui para cuidar de você. Alguém pode trocar $1 para mim, por favor? Didi falou em tom sarcástico e um pouco bravo, para não notarem que ela estava quase chorando. Uma senhora loura entregou-lhe 4 moedas de 25 centavos. Mas a máquina estava quebrada, e as moedas eram devolvidas a cada vez. Piscando os olhos marejados, Didi devolveu as moedas à mulher. Limpou-se do melhor jeito que conseguiu. As mulheres na fila ficaram olhando Didi lavar os shorts na pia. Minha nossa, ela estava de maiô, como todas elas. Ela manteve a camiseta em volta da cintura. Com ela, conseguia esconder tudo. Então, tudo bem. Voltou à fila e esperou. Quando chegou ao quiosque de sorvete, Trevor não estava lá. Esperou alguns minutos, mas sabia que ele não viria. Talvez tivesse demorado muito no banheiro, e ele desistira. Mas, talvez, não quisesse comprar sorvete para uma garota que não sabia quando estaria para ficar menstruada. Deixou a camiseta na margem e seguiu, passando pelas crianças com boias nos braços, com a água pelos joelhos, depois, nas coxas, e em seguida, pela cintura. Sentiu-se mais segura assim, escondida. No calor do dia, a água fria do lago causava uma queda repentina de temperatura, um choque que percorria a espinha. Passou os dedos pela superfície espelhada, a pele da água. O lago se movia em torno dela como um animal lento. Foi mais fundo, até a água lamber seu queixo e a ondulação suave ameaçar levantar seus pés do fundo pedregoso. As cólicas eram quase prazerosas. Agora, com a água fria, o sol e o rumor distante da multidão de verão, na margem, o som atravessando estranhamente a água. De repente, não importava mais que o menino não tivesse voltado. Seu corpo lhe faria companhia. Nos últimos tempos, suas alterações de humor a fascinavam. O corpo se comportava de formas novas e surpreendentes, como um amigo que ainda não conhecesse muito bem. Dor e prazer ganhavam novas faces. Como uma história sendo contada a cada minuto. Didi fechou os olhos sentindo a fria carícia do lago. Tudo estava acontecendo nesse momento. Algo roçou seu rosto com suavidade. De novo, e outra vez, como se a empurrasse de brincadeira. Didi abriu os olhos. Viu escamas cinzentas e pretas à sua frente, nadando. Segurou a respiração. A cobra estava um pouco abaixo da superfície, mas com a cabeça um pouco para fora da água, como um cisne. De forma lenta e curiosa, a cobra circulou em volta dela. Roçou seu braço uma vez, enquanto nadava. Provavelmente, fora atraída pelo calor do seu corpo. De que espécie seria? Didi obrigou a mente trêmula a pensar. Parecia uma boca de algodão, mas com certeza não seriam encontradas ali. Outro pensamento continuava batendo em sua mente, e precisou se esforçar para afastá-lo. Cascavel. Foi então que percebeu mais 2 cabeças saindo da água esquerda, depois viu mais 3 ou 4. Era um grupo, talvez uma família. Várias cobras novas, e uma adulta grande, com um largo sorriso sem lábios. Não sabia dizer exatamente quantas havia, seu coração tinha parado. Uma cabeça rombuda desceu graciosamente em direção ao rosto de Didi. Fechou os olhos e pensou, este é meu fim. Esperou pelas presas pontiagudas, o veneno, a boca da cobra fechar sobre ela. Pensou ter sentido o leve beijo de uma língua roçar no maxilar. Sua vida trovejava nos ouvidos. Tentou manter-se imóvel contra a ondulação da água e fingir de morta, como uma pedra.
Algo roçou seu ombro, fazendo uma longa carícia. Didi não sabia quanto tempo ficou ali. O tempo se dilatou e se desfez. Quando enfim abriu os olhos, a água estava imóvel, sem nada em volta. Talvez tivessem ido embora. Mas poderiam estar se contorcendo em volta dos seus braços e pernas, debaixo da água. Ela continuava a sentir aquele toque por todo o corpo. Começou a tremer sem controle, a cabeça ardendo. As pernas fraquejaram, ela afundou e se engasgou, a boca cheia de um gosto de estanho. Virou-se e andou até a margem, sentindo a água agarrando o ar, retardando-a a um passo mortal. Ainda podia senti-las em torno das suas pernas. Didi chegou à margem. Ao sair da água, sentiu o peso do corpo, cambaleou e caiu. A areia amorteceu a sua queda de lado. Recolheu-se em posição fetal e chorou, sem que ninguém notasse, entre as crianças que corriam, queimadas de sol. Voltou devagar entre as esteiras e guarda-sóis. O ar estava quente e doce, e a areia engolia seus tornozelos. Não tinha relógio, mas sabia que havia passado mais de meia hora. Tudo o que ela queria agora era se sentir protegida por sua família. Sua mãe tremeria, choraria e abraçaria Didi. Lulu pareceria assustada e emocionada ao mesmo tempo, e perguntaria várias vezes, quantas cobras? De que tipo? E seu pai ficaria furioso, perguntaria o que o salva-vidas estava fazendo, e Didi se aqueceria no calor da raiva dele, sabendo que estariam preocupados com ela. Isso se tornaria uma história, que todos contariam em voz baixa. Lembra quando Didi foi atacada pelas cobras? A história ganharia vida própria, e o medo não gelaria mais os seus ossos. Mesmo à distância, Didi percebeu que seus pais estavam assustados. Mamãe e papai gritavam. 2 salva-vidas estavam lá, além de outros homens falando em rádios. Didi se encolheu. Que vergonha! Ela apenas se atrasará, pelo amor de Deus. Ao se aproximar, ouviu o pai dizer, eu dormi apenas 1 minuto. 1 minuto. Didi sentou-se na esteira, à sombra. Mãe. Ou ela disse. Sinto muito. Silêncio, Didi, por favor. Seu pai está tentando que essas pessoas façam alguma coisa. A boca da mãe estremeceu. O rímel escorria pelo seu rosto como sangue negro. A mãe se levantou de repente e gritou, Lulu. As pessoas mais próximas se viraram. Lulu. A mãe gritou outra vez. Ela tem cabelos curtos, o pai repetia várias vezes. Muitos pensam que é um menino. Ela não deixa o cabelo crescer. Didi entendeu 2 coisas. Primeiro, eles não perceberam quanto tempo ela havia ficado fora. E, segundo, Lulu não estava lá. Suspirou e puxou o cabelo para trás da orelha. As cólicas estavam muito fortes agora. Sentiu-se confusa. Lulu estava fazendo drama novamente. Agora, ninguém consolaria Didi, nem contaria a história das cobras. À medida que aquela longa tarde quente avançava, mais pessoas se aproximavam, e policiais de verdade surgiam. Laura Walters, ou Lulu, todos diziam nos rádios, e depois passaram a falar para todos na praia, por meio do grande alto-falante no poste, ao lado do quiosque de cachorro-quente. Laura Walters, 6 anos, cabelos e olhos castanhos. Está usando maiô, shorts jeans e camisa regata vermelha. Foi só no crepúsculo, quando o parque se esvaziou, que Didi compreendeu que não conseguiriam encontrar Lulu naquele dia. Levou muito mais tempo para entender que nunca mais ela seria encontrada. Fora sabe-se lá para onde, sabe-se lá com quem, e não voltou. Algumas semanas depois, a muitos quilômetros de distância, uma família de Connecticut encontrou um chinelo branco misturado com as roupas de praia. Ninguém sabia dizer como tinha chegado ali, ou mesmo se era de Lulu. Estava junto com as roupas que foram lavar. Lulu teria 17 anos, agora. Tem, Didi se corrige. Lulu tem 17 anos. A última coisa que Lulu disse a Didi foi, encontrei uma pedrinha bonita. Há dias nos quais a única coisa em que Didi consegue pensar é nessa pedrinha. Como ela seria? Lisa ou áspera, cinzenta ou escura? Afiada e angular, ou encheria a pequena palma da mão de Lulu com seu peso redondo? Didi nunca saberá, porque se levantou e foi embora sem olhar para trás. A família Walters permaneceu em Washington durante 1 mês, à espera de notícias. Mas não havia nada que pudessem fazer, e o chefe do pai dela já estava impaciente. Então, retornaram a Portland. A casa ficou estranha sem Lulu. Didi nunca se lembrava de colocar apenas 3 lugares na mesa de jantar, e não 4, e isso sempre fazia a mãe chorar. Sua mãe partiu logo depois. Didi sabia que a mãe não suportava olhar para ela, a cópia fiel da filha que ela havia perdido. Sacou todo o dinheiro da conta corrente e foi embora. Didi não podia culpá-la, embora o pai pensasse de outro modo. Então aconteceu outra coisa. Na noite anterior, havia caído neve como cinzas de um céu silencioso. O pai de Didi estava construindo um aeromodelo, embaixo, na sala de estar. Ela sentia o cheiro da cola vindo pela escada. Ele ficava sentado ali durante horas, até seus olhos arderem com um cheiro tóxico. Ele não ia dormir antes que amanhecesse. Vou falar com ele amanhã, pensou Didi. Preciso falar com ele. Ela atrasou um semestre para entrar na Pacific, mas ainda dava para recuperar o tempo perdido. Estavam com pouco dinheiro, mas ela poderia arranjar um emprego, não é? Afinal, o pai não precisaria dela para fazer os aeromodelos e ficar acordado a noite inteira. Didi suspirou, sentindo-se culpada. O ar tinha um cheiro misto de cola quente e desespero. Ela pensou, esta não pode ser a minha vida. Esta é a vida de um fantasma. As lágrimas corriam quentes pelo seu rosto. Pela manhã, Didi preparou um café especial para levar para o pai na cama. O café especial foi feito no bule de vidro chique de São Francisco e demorou a ser coado. Era amargo e arenoso como sedimentos de um rio, e seu pai adorava.
Talvez ele tenha colocado todo o seu amor no bule de café, porque coisas maiores eram muito dolorosas. Didi odiava o bule de café, porque fazia com que se lembrasse de quando todos estavam juntos. Ela derramou a água fervente sobre o café moído. O aroma marrom escuro invadiu a cozinha. Nesta manhã, ela falaria com ele, faria isso de qualquer jeito. Ela puxou a manga para trás e derramou um pouco de água quente em cima do pulso, e ofegou. Viu uma fieira de bolhas vermelhas se formar em sua pele. Isso ajudou. Deixou a manga cair para escondê-las e colocou tudo o que faltava na bandeja. Diria a ele hoje. Ele ficaria bravo, magoado. Mas não poderia deixar de dizê-lo. Pedrinha bonita. Entrou no quarto do pai e colocou a bandeja na mesa. Achou que ele ficaria de bom humor se acordasse com o cheiro de café. Abriu as cortinas para o mundo branco lá de fora. Casas, caixas de correio, carros, tudo estava abarrotado de neve. Virou-se para dizer, olhe quanta neve caiu durante a noite. Então, ela o viu. Seu corpo esticado na cama, ainda sob o clarão da neve. Seu rosto tinha uma expressão que, por um momento, Didi não soube identificar. Depois, entendeu como uma saudação. Foi um derrame, disseram. Não disseram se fora causado pelo desaparecimento de Lulu e depois pela partida da esposa. Não precisavam. A pessoa que levou Lulu também levou a mãe de Didi, depois, o pai dela. Didi também foi levada. Quanto resta dela, depois disso tudo? Ela se sente como um grande cômodo, escuro e vazio. Não teve escola de balé, pois não havia dinheiro. Também não terminou o ensino médio. Didi arranjou um emprego numa farmácia. Mas havia seu verdadeiro trabalho, de procurar quem havia levado sua irmã. Todos os homens que estiveram no lago aquele dia, todos que a viram, a lista de suspeitos. Este era seu trabalho agora. Didi liga para Karen toda semana, às vezes, mais de uma vez. Karen é a detetive responsável pelo caso de Lulu, e sempre parece exausta e frenética. Tem um rosto expressivo, demonstra toda a dor que viu, cada pessoa que consolou, cada lenço que entregou, cada rosto choroso que se aproximou dela. Didi e ela eram próximas, por algum tempo. A detetive sentiu pena dela, uma jovem que não tinha mais ninguém. Pode me chamar de Karen. A detetive contava coisas a Didi quando ela ligava. Agora apenas diz, estamos trabalhando no caso. Capítulo 5. Ted. BC. Nem sempre posso afirmar isso, mas, desta vez, tenho certeza de que estou prestes a fazer algo importante. Vou achar uma amiga. Tenho me isolado cada vez mais nos últimos tempos. Quem vai cuidar de Lauren e Olivia, se, um dia, eu não retornar? Sou apenas um, e isso não é suficiente. Mamãe me levou 3 vezes até a floresta. Da última vez, me mandou voltar sozinho. Sim, eu ainda sinto sob o dossel escuro das folhas. Ela está na luz dispersa refletida no chão da floresta. E, sim, às vezes, está no armário debaixo da pia. Mas, na verdade, estou sozinho desde aquele dia. Digo para mim mesmo que isso é por Lauren e Olivia, e eu não estou mentindo. Mas é também porque não quero mais ficar sozinho. Escolho uma hora em que Lauren não esteja por perto. Se ela souber o que estou fazendo, bem, não seria nada bom. Tiro o cadeado do armário da sala, onde guardo o laptop. A tela é um quadrado de luz fantasmagórica no quarto escuro, como um portal para o mundo dos mortos. Encontrar um site é fácil. Há centenas deles. Mas qual é o próximo passo? Continuo olhando. Rostos passam, olhos, nomes e idades, pequenos fragmentos de existências. Penso muito sobre o que preciso, sobre o que seria melhor para Lauren. As mulheres são mais carinhosas que os homens, dizem. Então, uma mulher, concluo. Mas tem que ser uma mulher muito especial, que vai entender nossa situação. Algumas parecem boas. Esta aqui, 38 anos, gosta de surfar. Seus olhos são 2 globos azuis, tão azuis quanto a água atrás dela, e gentis. Sua pele está um pouco queimada de sol e úmida com a água do mar. Seu cabelo é amarelo manteiga, os dentes são uniformes e brancos. Seu sorriso é feliz. Parece que se importa com as outras pessoas. A seguinte tem todas as cores da floresta. Marrom, verde, preto. Suas roupas são lindas e estão coladas ao corpo. Ela trabalha como relações públicas. Seu batom parece uma mancha de óleo vermelho. Tirei os espelhos da casa há alguns anos, porque chateavam Lauren. Mas não preciso de um espelho para saber como estou. As palavras que ela me disse me feriram. Grande e gordo. Minha barriga é um saco de borracha. Fica pendurada como se estivesse amarrada ali. Estou ficando cada vez maior. Não consigo controlar. Esbarro nas coisas, bato nas portas. Não estou habituado ao espaço que ocupo no mundo. Não saio muito, o que dá à minha pele um tom pálido. Lauren tem uma nova mania de arrancar tufos do meu cabelo, e dá para ver o couro cabeludo reluzente entre os fios. Não mantenho lâminas ou tesouras em casa. Tenho uma longa barba que cobre meu peito. Por alguma razão, a barba tem cor e textura diferentes do meu cabelo vermelho e grosso. Parece uma barba falsa, como a de um ator que interpretasse um pirata. Minhas mãos e meu rosto estão cheios de arranhões, minhas unhas, roídas até o sabugo. Faz tempo que não tenho coragem de olhar para as unhas dos pés. O resto de mim, bem, tento não pensar sobre isso. Há um cheiro que exala do meu corpo nos últimos tempos, como de cogumelos, um aroma terroso. Meu corpo está se revoltando contra mim. Desço mais um pouco a tela. Em algum lugar, deve existir uma amiga.
As fotos das mulheres me olham da tela, a pele e os olhos brilhantes. Elas têm interesses divertidos e piadas animadas nos perfis. Tento pensar em como me descrever. Pai solteiro, digito. Adoro espaços ao ar livre. Obedeço aos deuses das árvores brancas. Não. Quem estou tentando enganar? Na semana passada, fui ao 7-Eleven pegar mais cerveja. Eu me senti fraco, então, me sentei nos degraus do lado de fora da loja, só por um segundo. Talvez fosse apenas um velho hábito. Mas também estava cansado. Estou sempre cansado. Quando abri os olhos, um cara estava colocando moedas do lado dos meus pés. Rosnei como um urso, e ele deu um salto e saiu correndo. Eu guardei as moedas. Não consigo me imaginar em algum lugar com essas mulheres. Estou prestes a desligar o laptop quando ouço algo se mexer. O cabelo atrás do meu pescoço se arrepia. Não fecho o computador, porque não quero ficar sozinho no escuro. Tenho a sensação de óleo se movendo dentro do meu crânio. A mobília está em silêncio, criando uma sombra desconhecida sob a tênue luz azulada da tela. Não consigo me livrar da sensação de que isso está me observando. Sinto o estômago revirar. Onde estou, exatamente? Levanto-me com calma para olhar. O tapete azul horrível está lá. Confere. Em cima da lareira, a bailarina está que nem morta junto às ruínas da caixinha de música. Certo, eu sei onde estou. Mas quem mais está aqui? Lauren. Pergunto em um sussurro. É você? Ouço o silêncio como resposta. Seu estúpido, eu sei que ela não está aqui. Olivia? Mas não seria ela. Sinto a mão fria de mamãe em meu pescoço. Ouço sua voz suave em meu ouvido. Precisa levá-los para outro lugar, ela diz. Não deixe ninguém descobrir o que você é. Eu não quero, respondo. Até para mim mesmo, pareço um chorão como Lauren. Isso me faz ficar triste e com medo. Não me obrigue. As saias de mamãe farfalham, seu perfume some. Ela não se foi, porém, ela nunca vai. Talvez ela esteja gastando um pouco de tempo em uma das lembranças que estão pela casa, em poços profundos como a neve. Talvez ela esteja agachada dentro do armário debaixo da pia, onde guardamos o galão de vinagre. Odeio quando a encontro lá, sorrindo no escuro, a organza azul esvoaçando em volta do seu rosto. A lata gelada está tão fria que quase gruda na palma da minha mão. O chiado e o estalo ao abrir são altos, reconfortantes na casa silenciosa. Continuo rolando a tela para baixo, vendo o rosto das mulheres, mas a voz de mamãe está cantando na minha cabeça e não me ajuda. Vou buscar a pá. Está na hora de ir até a clareira. Voltei. Estou gravando isto, em caso de eu me esquecer como machuquei meu braço. Às vezes, não consigo me lembrar das coisas e fico com medo. Acordei com um zumbido. Havia algo andando em meus lábios. A manhã estava repleta de nuvens de moscas recém-nascidas. Era como um sonho, mas eu estava acordado. O sol do início do verão brilhava nas teias de aranha tecidas entre as árvores. Isso me fez pensar naquele poema. Venha para minha teia, disse a aranha para a mosca. Era para criar empatia com a mosca, acredito. Mas, na verdade, ninguém gosta de moscas. Meu braço estava torcido em um ângulo horrível. Acho que caí. Senti gosto de ferro na minha língua. Devo tê-la mordido com força enquanto estava apagado. Cuspi o sangue sobre um monte de cinzas. Uma oferenda aos pássaros, que cantavam nas árvores mais acima. Sangue pelo sangue. Eles não vêm ao jardim desde o assassinato. Os pássaros falam entre eles sobre essas coisas. De alguma forma, consegui voltar para casa. Foi tão bom ouvir as trancas se fechando. Segurança. Minha memória voltou devagar. Estava tentando levar os deuses para outro lugar. Eles ficaram em seu local de descanso por um ano ou mais. Eles não deveriam ficar no mesmo lugar por mais de alguns meses. Depois disso, começam a atrair pessoas. Então, estava indo desenterrá-los. Porém, a floresta tem vida própria, principalmente à noite. Devia ter me lembrado disso. O chão se enrugou, as raízes se contorceram sob meus pés. Ou talvez eu estivesse muito bêbado. De qualquer modo, eu caí. A última coisa de que me lembro foi o barulho que meu ombro fez ao bater contra o chão. Meu rosto está arranhado e meu braço, todo ferido. Não parece nada bom. Fiz uma tipóia com uma camiseta velha. Não acho que esteja quebrado. Quando nos ferimos, o corpo e a mente se comportam de modo estranho, mesmo que não sintamos dor. Meu pensamento está disperso agora. Quando desci mais cedo, Olivia não me deixou em paz. Achei curioso. Ela lambeu meu rosto. Essa gata gosta de sangue. Capítulo 6. Olivia. BC. Aqui, gatinha. Ted se inclina na porta aberta, uma silhueta negra contra a luz. Está andando de um modo esquisito. Ele praticamente se lança dentro de casa, vira-se para trancar a porta, as mãos trêmulas. Leva algum tempo até conseguir fechar todas as trancas. Aconteceu uma coisa estranha, gatinha, ele diz. Seu braço está dobrado em um ângulo errado. Ele tosse e cospe uma gota de sangue, que aterrissa no tapete laranja, e fica ali, como um ponto escuro. Preciso dormir, ele diz, subindo as escadas. Lambo a mancha escura no tapete, sentindo um leve gosto de sangue. Oh é. O tinido voltou. Hoje, quando vou para meu posto de observação, a gata malhada já está lá, sentada na beira da calçada. Vê-la faz meu coração arder. Ronrono e bato a pata no vidro. Seu pelo está todo eriçado por causa do frio. Ela parece dobrar de tamanho.
Não me dá um pingo de atenção, e fareja delicadamente o carvalho no jardim da frente e um monte de neve congelada na calçada. Depois, enfim, olha direto para mim. Nossos olhares se cruzam e nos encaramos. É glorioso, eu poderia me perder nela. Acho que está esperando que eu quebre o silêncio. Claro que agora não consigo pensar em nada para dizer. Então, ela se vira e sinto-me aflita, só que depois piora. Aquele gato branco vem andando pela calçada. Aquele grande, com um sininho na coleira. Ele fala com ela e tenta esfregar a cara na dela. Estou sibilando tão alto que pareço uma chaleira. Ele está tentando deixar seu cheiro nela, mas minha gata malhada é esperta. Ela arqueia o dorso e recua com delicadeza, até sair de vista. Sou capaz até de chorar de alívio, mas logo me entristeço, porque ela se foi. Toda vez, sinto essa dor aguda e pungente. Deixe-me lhe dizer algumas coisas sobre gatos brancos. Eles são sorrateiros, malvados e têm inteligência abaixo da média. Sei que não se deve dizer coisas desse tipo, que não são politicamente corretas, mas são verdadeiras e todos sabem disso. Lembro-me de ter nascido, é claro, já disse isso. Mas meu verdadeiro nascimento aconteceu depois. Quer conhecer o senhor? Ele quer conhecê-lo. Haha. Estou brincando, provavelmente ele não quer. Na verdade, o senhor é bastante exigente. Não se mostra para todos. Quando ele o escolhe, uau, você sabe disso. Foi o dia em que descobri meu propósito de vida. Todos os gatos têm um, assim como todos os gatos conseguem ficar invisíveis e ler mentes. Somos particularmente bons nesse último quesito. Nem sempre fui grata a Ted por ter me resgatado. Por algum tempo, eu não queria ser uma gata doméstica de jeito nenhum. Depois que Ted me trouxe para casa, senti-me solitária e chorei muito. Senti a falta dos meus irmãozinhos que morreram ao meu lado na chuva. Senti a falta da mamãe gato, do seu ronronar alto e do seu corpo quente. Mal tivemos chance de nos conhecer. Entendi que eles estavam mortos, porque vi isso acontecer, e essa tristeza caiu sobre mim como uma enorme pedra. Mas, ao mesmo tempo, sabia que eles não tinham morrido. Estava convencida de que, se pudesse sair, eu iria encontrá-los. Procurei várias formas de escapar, mas não encontrei nenhuma. Algumas vezes, corria direto para a porta quando abria. Não sou boa em planejamentos. Ted me pegava de volta de uma forma amável. Depois íamos para o sofá, e ele me afagava, ou brincávamos com uma bola de lã, até eu parar de chorar. Há pessoas más que machucariam você ou tentariam tirá-la de mim, ele disse. Não quer ficar aqui comigo, gatinha? E eu queria. Então, esquecia o assunto por algum tempo. Mas a felicidade sempre ia embora, e depois sentia raiva de mim mesma por ter cedido, e a tristeza me consumia outra vez. Assim, decidi que este seria o dia. Estava tudo planejado, mas teria de ser na hora certa. Tudo dependia de todos os Teds se comportarem exatamente como haviam se comportado antes. Notei que eles, em geral, se comportam igual. A questão é que sei muito sobre o que acontece lá fora, mesmo que não aconteça diante do meu buraquinho. Não consigo ver, mas posso ouvir e cheirar. Sei que em certa hora do dia um Ted que tem cheiro de couro e pele limpa anda pela rua com seu cachorrão barulhento. Ele costuma parar para afagá-lo perto da nossa casa. Não sei como eles são, porque nunca os vi, mas, julgando pelo cheiro, o cachorrão barulhento é bem feio. O fedor que ele exala é o de uma meia velha cheia de caca. Sempre ouço o barulho dele se contorcendo e choramingando, fazendo suas plaquinhas tilintarem enquanto sacode o rabo. A alma dos gatos está na cauda, e os Teds guardam a deles atrás de seus grandes olhos úmidos. Mas cães barulhentos guardam seus sentimentos mais profundos no traseiro. O Ted fala com ele como se ele pudesse entender. Ei, campeão. Você é um bom menino? Sim, sim. Você é, sim. É, sim, seu grande panaca. Só que, muitas vezes, ele não diz panaca. Ouço a língua úmida do cachorrão, sinto o amor exalar de sua pele. Isso só reforça o que o Ted quer dizer. Cachorrões barulhentos são realmente grandes idiotas. Campeão apenas quer me matar. Soube pela minha sabedoria ancestral, aquela que já vem conosco. Teds não tem mais muito dessa sabedoria, mas os gatos têm toneladas dela. Esperei até saber os horários de cor. Ted vai buscar doces e cerveja em determinada hora todos os dias. Enquanto sobe as escadas, o cão barulhento e seu Ted, às vezes, passam em frente à nossa casa. Às vezes, o Ted diz oi, e Ted meio que resmunga alguma coisa em resposta. Hoje era o dia e meu coração zumbia como um beija-flor, mas eu sabia que daria certo, simplesmente sabia. Nessa época, eu ainda não era muito alta. Ainda conseguia andar debaixo do sofá, e a ponta das minhas orelhas nem encostava no forro do fundo. Então, me escondi no guarda-chuva do corredor. Que coisa inútil! Quantos guarda-chuvas Ted pensa que tem? De qualquer forma, é um bom lugar para se esconder. Ouvi os passos de Ted, o tilintar e o estalido de pedacinhos do mundo se partindo sob suas botas. Ele tinha começado cedo, dava para ver. Isso também era bom. Ted estava devagar. Percebo um ritmo arrastado em seus passos quando ele bebe. É quase uma dança bem simples, quadrilha, talvez. Agachei-me, com a cauda enrolada. O cordão se esticou no ar atrás de mim. Estava com um tom laranja escuro naquele dia, que crepitava como fogo na lareira enquanto eu me movia. Abaixei-me para saltar. Ted cantarolou algo baixinho, e as chaves abriram as várias trancas. Podia sentir o cheiro do lado de fora, com seu brilho terroso. Podia sentir o cheiro do cachorrão barulhento, seu bafo cheirando a ovo podre quebrado. Um fio de luz rompeu a escuridão do corredor quando a porta começou a abrir. Corri até ela com tanta força quanto minhas patinhas conseguiam correr. Meu plano era disparar até o carvalho no jardim. Depois disso, bem, estaria livre.
Derrapei e parei na porta, imersa em um branco ofuscante. Não conseguia ver absolutamente nada. O mundo era uma fenda estreita de luz agonizante. Tinha vivido a maior parte da vida dentro da penumbra da casa. Minha vista não suportava o sol. Miei e fechei bem os olhos. Senti um estranho ar gelado no nariz. Quem sabe eu pudesse fazer isso de olhos fechados? A porta se abriu mais ainda. O ar deve ter espalhado meu cheiro no mundo. O cão barulhento explodiu em um rugido. Senti o odor da excitação dele, a antecipação da morte. Ouvi o tilintar maníaco de suas plaquinhas. Imaginei que o cachorro estivesse andando para trás, preparando-se para saltar os degraus. Tudo desacelerou, quase parando. Naquele fogo branco ofuscante, senti minha morte perto de mim. Foi um plano horrível. Jamais conseguiria chegar na árvore. Eu nem era capaz de abrir os olhos para enxergá-la. O cão barulhento estava perto. Senti o bafo de sua boca, aberta como uma caverna longa e imunda, os dentes podres. Senti um círculo de fogo ardente apertar meu pescoço. Era o cordão, ardendo de calor. O cordão queimou e me puxou para a sombra segura de casa, rápido como um chicote. Ouvi Ted fechar a porta. Abri os olhos. Estava lá dentro de novo, em segurança. Lá fora, Ted gritava. O cão barulhento lamentava e fungava, pressionando a cara contra a porta. Seu fedor passou por baixo dela e invadiu o ambiente. Fiquei horrorizada comigo mesma. Como pude ter pensado que seria uma boa ideia? Eu percebi minha fragilidade, de cada osso fino do meu corpo, da delicadeza das minhas veias e pelos, e da beleza dos meus olhos. Como pude ter pensado em arriscar tudo isso em um mundo onde um cão barulhento poderia me abocanhar de uma vez só? Ei! Gritou Ted. Controle esse seu cachorro. Ele estava bravo. Não é bom enfrentar Ted quando ele está bravo. Os latidos e o fedor diminuíram. O Ted deve ter levado seu cão barulhento embora. Minha filha está aqui dentro, disse Ted. Isso a assustou. Tenha mais cuidado. Desculpe, disse o Ted. Ele gosta de brincar. Mantenha-o preso na coleira, exclamou Ted. O cheiro do cachorro barulhento diminuiu, misturando-se ao aroma distante das flores. E, de repente, sumiu. Ted entrou rapidamente. Fechou as trancas em sequência. Tunk, tunk, tunk. Senti o maior prazer em ouvi-las. Pobre gatinha. Ele disse. Que susto você levou. Saltei nas mãos de Ted. Senti o cordão incandescente se expandir e nos envolver em um invólucro luminoso. Por isso que você tem de ficar dentro de casa, ele disse. Lá fora é perigoso. Desculpe, eu disse a Ted. Eu não sabia. Ele não conseguiu me entender, é claro. Mas achei que fosse importante dizer isso mesmo assim. O calor nos envolvia. Estávamos dentro de uma esfera de fogo. Foi então que o vi. Havia uma terceira pessoa ali conosco, no centro da chama. Não se parecia com nada que eu conhecesse. Embora parecesse com tudo. Seu rosto mudava a cada instante. Parecia um falcão de bico amarelo, depois uma folha de bordo vermelha, depois um mosquito. Sabia que meu rosto estava ali também, em algum lugar entre todos aqueles. Não queria vê-lo. Entendi que seria algo derradeiro. Ao dar meu último suspiro, ele se mostrará, e o rosto dele será o meu. Você pertence a este lugar, o Senhor me disse. Eu a salvei para um propósito especial. Vocês têm de se ajudar, você e ele. Compreendo, respondi. Faz todo sentido. Ted precisa de muita ajuda. Ele é uma pessoa muito confusa. Temos sido uma boa dupla desde então. Cada um mantém o outro em segurança. Estou com muita fome agora, por isso vou parar. Capítulo 7. Didi BC. Os olhos do milionário são azuis e profundos. Dalila, ele diz. Prazer em finalmente conhecê-la. Seu cabelo tem um tom branco deslumbrante, preso em um rabo de cavalo acima da nuca. Veste calças largas e camisa de linho. Seu deck fica na altura da copa das árvores que cercam a bela casa de cedro vermelho escuro, toda envidraçada. É o tipo de lugar onde Didi adoraria morar. O ar recende a vegetação banhada pelo sol, que se mistura ao cheiro da limonada na jarra colocada ao lado deles. Ramos de hortelã decoram a superfície. Os cubos de gelo tilintam em belos sons agudos. A governanta trouxe a bebida sem dizer nenhuma palavra enquanto se sentavam. O envelope amarelo está em cima da mesa, ao lado da limonada. Uma gota de água condensada abre caminho pela jarra gelada, escorrendo e escurecendo o canto do envelope. Didi não consegue tirar os olhos daquilo, não consegue pensar em mais nada. E se o conteúdo tiver sido danificado? É a única cópia que conheço, diz ele, com tranquilidade, acompanhando o olhar dela. O homem que a pegou morreu de infarto há alguns anos. O jornal é pequeno, local, eles não guardam registros. Então, pode ser a única cópia existente. Ele não afasta o envelope das gotas de água, e Didi tem de se esforçar para não pegar. Vou dar uma olhada e vou embora, ela diz. Já ocupei bastante do seu tempo. Ele balança a cabeça. Pode ficar com ele. Leve-o. Vai querer ver o conteúdo quando estiver sozinha. Obrigada, ela responde, extasiada. Obrigada, de verdade. Ele acrescenta, acredito que não queira repetir o incidente do Oregon. Você se deixou levar. Teve sorte de não ter sido presa. Didi estremece. Claro, era o tipo de coisa sobre a qual ele saberia. O homem do Oregon, que estava no lago naquele dia. Uma Karen cansada deixará escapar detalhes sobre ele para Didi, o local de sua cabana de caça.
Didi conhece as estatísticas de cor. Quem levou Lulu tem cerca de 27 anos e é solteiro. Está desempregado, ou trabalha como mão de obra não qualificada. Alguém que não se enquadra nos padrões sociais. Provavelmente, tem passagem pela polícia por crimes violentos. O principal motivo para sequestrar crianças desconhecidas é: Didi não se permite finalizar esse pensamento. Com os anos, aprendeu a arte de esvaziar a mente por vontade própria. Em todos os aspectos, o homem do Oregon se encaixava na descrição com perfeição. Didi não teria como saber que ele estava quilômetros dali, em Okion, com o pneu furado, quando Lulu desapareceu. Que havia 9 pessoas para testemunhar esse fato. O homem não prestou queixa. Mas Karen ficou distante depois disso. Quanto é? Pergunta Didi, encarando os olhos azuis do milionário. O homem a observa enquanto ela olha para ele. Lentamente, ele se serve de um copo de limonada com a mão trêmula. Sua fragilidade é uma representação. Os antebraços estão delineados por músculos. Não quero dinheiro, ele responde. Quero outra coisa. Ela sente o corpo todo estremecer. Não, não. Ele sorri indulgente. É muito simples. Você conhece meu hobby. Coleciono todo tipo de curiosidades. Mas a parte principal da coleção eu guardo nesta casa. Quero que a veja. Quero que aprecie, apenas uma vez. Didi responde, posso lhe pagar. Em dinheiro. Não o suficiente, ele diz gentilmente. Seja razoável. Ela observa o horizonte acima das árvores, suas roupas impecáveis, sua autoconfiança, construída com dinheiro, e sabe que ele tem razão. Não pergunta por que ela deveria confiar nele, ou como saber se o envelope tem o que ele diz conter. Isso não é mais necessário. Ela aceita por não ter escolha. Ele a conduz até a parte central da casa. Ao pé da escada, destranca uma porta que parece ser, mas certamente não é, de granito. Didi estremece. Talvez ele pense em trancar a porta assim que ela entrar e deixá-la ali dentro. Abre-se uma longa galeria à sua frente, que se estende por toda a extensão da casa. Não há janelas. O ar é frio, controlado ao menor grau. Vitrines e molduras de fotografias estão alinhadas na parede, cada uma iluminada por um único e diminuto foco de luz. Essa é sua coleção, o museu, como ele chama. Já tinha ouvido falar dele. É bem conhecido, se tiver esse mesmo tipo de interesse. Este homem obtém coisas que a maioria não consegue. Coisas que ninguém deveria ver. Coleciona artefatos de morte. Fotos, frascos de sangue roubados de provas criminais, cartas com letras vitorianas pontiagudas, partes de corpos abandonados, as partes que o assassino não teve tempo de comer antes de ser capturado. A sala é um corredor dos pesadelos de Didi. Cada objeto é uma relíquia de algo terrível que poderia ter sido feito a Lulu. Didi olha de relance para uma imagem em preto e branco na parede à esquerda. Mas desvia o olhar com rapidez. Você deve olhar, diz ele. Esse é o trato. Ele sabe exatamente o que ela está sentindo. Ela percebe isso no tom de voz dele. Didi anda pela galeria. Observa cada artefato por exatos 3 segundos antes de continuar. Esvazia a mente, deixando-a em branco. Ele caminha ao lado dela, em uma proximidade quase íntima. Sua pele exala um ligeiro odor de estanho. Ele parece não respirar. Quando Didi chega ao fim desse corredor sombrio, vira-se para ele e estende a mão. Por um momento, ele fica imóvel, inspecionando-a com seu olhar azulado, da cabeça aos pés. Ela sabe que ele a está catalogando, e também aquele momento. Nem toda lembrança pode ser guardada em uma caixa de vidro. Ela pensa, vai acontecer agora. Vou vomitar. Em seguida, ele meneia de leve a cabeça e entrega-lhe o envelope. A claridade e o ar são atordoantes. Didi quase chora ao ver as árvores de novo. Mas recusa-se a dar a ele qualquer outra coisa. Dirija com cuidado, ele diz, e retorna ao seu palacete de madeira. Ele conseguiu o que queria, e ela não tem mais nenhuma serventia para ele. Didi vai andando devagar até o carro, coloca o envelope no banco do passageiro. Obriga-se a dirigir em meio às árvores a uma velocidade de cruzeiro. Pode ser que ele ainda esteja observando. O pé toca o pedal do acelerador, a respiração se acelera. Ao deixar a longa alameda perfilada de árvores, já na estrada, pisa fundo no acelerador. O motor grita alto. Ela deixa o asfalto da estrada conduzi-la à frente, até que a floresta se transforme em prados, cavalos e celeiros, e que estes, por sua vez, se tornem shoppings baixos. O cheiro de gasolina impregna o ar. Depois de ter se afastado vários quilômetros daqueles olhos azuis gelados, ela para em um refúgio para descansar. Deita a cabeça no volante e respira de forma entrecortada. Caminhões imensos rugem, fazendo o pequeno carro sacudir quando passam. Didi sente-se grata por encobrirem os sons que ela emite. Aos poucos, sua respiração se suaviza. Didi ajeita-se no assento do carro. É hora de descobrir o que ela comprou. Controla o enjoo no estômago, abre o envelope e puxa a foto. Ali está, a imagem familiar, faltando apenas a legenda Casa de Suspeito revistada. E lá está ele, o suspeito, cobrindo os olhos, protegendo-se do sol. Didi conhece essa foto. Conversou sobre ela com Karen mais de uma vez. Este homem tinha um álibi, Karen cansada lhe disse, e a busca em sua casa não deu em nada. Tiveram que seguir em frente com outras linhas de investigação. Mas quem o viu fora do supermercado pode ter se confundido, disse Didi. Estavam habituados a vê-lo, era o que esperavam ver. É possível preencher um espaço vazio na calçada com a imagem de alguém familiar, mesmo que essa pessoa não esteja ali, sabia? Didi sabe bem disso, melhor que ninguém. Há um vídeo de segurança, Karen lhe disse. O tempo todo, Karen? Didi perguntou. Durante toda a tarde?
Karen não respondeu, mas não precisava. Didi podia ver o não expresso em seus ombros arqueados. Mas isso foi quando Karen ainda lhe passava informações, antes do incidente com o homem do Oregon. Karen ficaria preocupada se soubesse o que Didi segurava agora em suas mãos. A fotografia não estava cortada, como fora publicada no jornal. Talvez fosse a própria ampliação do fotógrafo. Nessa imagem, o horizonte se abre, mostrando um recorte antes oculto. O coração de Didi bate forte. Ela se obriga a não ter pressa, a olhar uma coisa de cada vez, a ver, conhecer e entender. Há árvores ao fundo, por trás da casa. Uma floresta espessa do noroeste dos Estados Unidos que cresce junto ao Pacífico. Há uma mulher de costas, de chapéu, na calçada, segurando um terrier peludo pela coleira. Vêem-se pequenos rostos, pálidos e curiosos, na janela de uma casa ao longe. Crianças. Didi vê o mais importante por último, como se sua mente não conseguisse absorver um sucesso depois de tantos anos de fracassos. A placa na esquina está em primeiro plano, e pode ser lida facilmente. Rua Needles. 03 pela primeira vez. Didi entende porque as pessoas desmaiam e como isso acontece. Como se uma luz branca saísse de seu cérebro, como um flash, seguido de um apagão. Agora ela sabe onde o suspeito morava, onde talvez ainda mora. Ela respira rápido de forma entrecortada. Já seria o suficiente, mas isso não é tudo. Estivemos lá naquele dia, sussurra Didi. Papai pegou a entrada errada. Sente na boca o gosto da lembrança e do chiclete. Deve ter mastigado uns 30 naquele passeio há tantos anos. O pai estava dirigindo para o lago, mas perdeu uma saída e ficaram andando sem rumo, perdidos, pelos inúmeros subúrbios cinzentos em torno da floresta. Depois, a série de sobrados foi sumindo e surgiram velhas casas vitorianas, e se aproximaram do cheiro forte e selvagem da floresta. Essas ruas não levavam a lugar nenhum. Ela se lembra de passar por essa placa e pensar, sim, este lugar é inútil. A rua terminava em um beco sem saída, ela recorda. O pai enxugou a testa e xingou baixinho, deram meia volta e refizeram o caminho. Acharam a autoestrada 101 outra vez logo adiante, e Didi memorizou o nome da rua no fundo de sua mente, com outras informações disparatadas, a cor do uniforme do atendente quando pararam para reabastecer, quem mais gostava dela na escola e quem tocava o baixo na banda. Por um instante, Didi acha que isso seria uma coincidência, mas rejeita totalmente a ideia. Deve haver uma relação, de alguma forma. Tem que haver. O suspeito poderia tê-los visto, perdidos, dirigindo, devagar, em círculos. Ele teria vislumbrado a expressão entediada de Lulu pela janela e seguiu-os até o lago? Teria o pai falado com ele? Talvez tivesse parado para pedir informações ao suspeito sobre que direção deveria seguir. Então, o suspeito nem precisaria segui-los. Saberia o destino deles e teria ido direto para o lago. Didi se esforça em lembrar onde o pai teria parado para perguntar. Mas, da mesma forma que certos momentos daquele dia ficaram marcados, gravados na sua pele, outros eram nebulosos e desfocados. Pareceu apenas como outra rua sem saída. Ela e Lulu eram jovens, cheias de tédio e calor. Mal sabiam que aqueles seriam os últimos momentos de paz antes de um raio partir o mundo ao meio e fazer com que tudo mudasse para sempre. A lógica pede que Didi vá contar à polícia. Ela deveria ligar para Karen cansada, que ainda está encarregada do caso. Lulu desapareceu. Seu corpo não foi encontrado. Houve uma época em que Didi imaginava que estar desaparecida seria melhor do que estar morta, mas os longos anos lhe ensinaram que isso não era verdade. Isso não deveria ter acontecido, Karen disse certa vez a Didi. A maioria de nós passa toda a carreira sem ter que lidar com um caso de sequestro infantil. Isso nos desgasta de uma forma que não se consegue prever. Às vezes, eu penso, por que aqui? Por que eu? Eu tenho uma pergunta. Por que não faz seu trabalho? Didi perguntou. Karen enrubesceu. Lulu não foi a primeira a desaparecer, disse Didi. Já pesquisei isso. Existe um problema grave naquele lago. Talvez nesse momento tudo tenha desandado entre elas. Pelo sim ou pelo não, Didi deveria ligar para Karen imediatamente. Ela não ligará. Este é um presente especial, somente para Didi. E ela sente a raiva se mover dentro dela como um toque de seda. Se a polícia não a tivesse mantido afastada de tudo, talvez tivesse se lembrado do nome da rua e feito a conexão há vários anos. Que perda, que desperdício de tempo. A foto tem mais um segredo a revelar. Didi olha atentamente para a camisa do suspeito. De perto, a imagem fica granulada e ela faz força para conseguir enxergar. Mas consegue ver algo escrito ali, bordado no bolso da camisa. Devem ter borrado a imagem para publicar a foto no jornal. Didi consegue ler um nome. Ed, ou talvez Ted, Banner, algo assim. Parece o último golpe após uma longa luta. Ela tem um nome, ou uma parte dele, e uma rua. Didi se pega chorando, o que não faz sentido, porque ela está absolutamente convicta. Por um instante, por um segundo, Didi sente Lulu ao seu lado. O carro recende a pele morna e protetor solar. Sente um rosto macio e rechonchudo tocar a sua face. Pode sentir, claramente, o cheiro inconfundível do cabelo de sua irmã e seu hálito doce. Estou chegando, diz a ela.